Capítulo 8. Mobilização. 1960-1974. Na década de 1960 a revolução estava no ar tanto no Ocidente quanto no Oriente Médio. Jovens europeus e americanos saíam às ruas e se rebelavam contra o ethos moderno de seus pais. Reivindicavam um sistema mais justo e igualitário. Protestavam contra o materialismo, o imperialismo e o chauvinismo de seus governos. Recusavam-se a lutar nas guerras de seus países ou a estudar em suas universidades. A juventude dos anos de 1960 começava a fazer o que os fundamentalistas vinham fazendo havia décadas: criar uma contracultura, uma sociedade alternativa, em oposição aos valores vigentes. Sob muitos aspectos estava exigindo um estilo de vida mais religioso. A maioria não tinha o mínimo interesse pela religião institucional ou pela estrutura autoritária dos monoteísmos. Preferia ir para Katmandu ou buscava conforto nas técnicas meditativas ou místicas do Oriente. Alguns encontravam a transcendência nas viagens induzidas pelas drogas, na meditação ou na transformação pessoal por meio de técnicas como Erad Seminas Training. Havia sede de mitos e rejeição do racionalismo científico que se convertera na nova ortodoxia ocidental. Rejeitava-se não a racionalidade per se, e sim suas formas mais extremas. A ciência do século XX era cautelosa, ponderada e consciente de suas limitações e de suas áreas de competência. Porém a modernidade a tornara ideológica e recusara qualquer outro método para chegar à verdade. A Revolução Jovem da década de 1960 foi, em parte, um protesto contra a dominação ilegítima da linguagem racional e a substituição do mitos pelo logos. Organização que oferece seminários de autoajuda. Criada na Califórnia, em 1971, por Werner Erhard. Em 1991 seu novo presidente, Harry Rosenberg, mudou-lhe o nome para Landmark Education. Entretanto, como desde o início da modernidade o Ocidente deixara de lado as maneiras disciplinadas de alcançar um conhecimento mais intuitivo, a busca da espiritualidade nos anos de 1960 muitas vezes foi turbulenta, comodista e irracional. Falhas havia também na visão e na estratégia dos religiosos radicais, que passaram a organizar sua ofensiva contra a secularização e o racionalismo da sociedade moderna. Os fundamentalistas começaram a mobilizar-se. Para eles a modernidade frequentemente representara um ataque agressivo. O espírito moderno demandava liberdade em relação a modos de pensar antiquados. O ideal moderno de progresso acarretara a eliminação de crenças, práticas e instituições consideradas irracionais e, portanto, retardadoras. O establishment religioso e suas doutrinas eram os alvos prediletos. Às vezes, como ocorreu com os liberais por ocasião do caso Scopes, usava-se a ridicularização como arma. No Oriente Médio, onde a modernização era mais problemática, recorreu-se a métodos mais brutais, que envolviam massacre, expoliação e campos de concentração. Nas décadas de 1960 e 1970 muitos religiosos estavam indignados e decididos a combater os liberais e secularistas que a seu ver os oprimiram e os marginalizaram. No entanto, esses religiosos radicais eram homens de sua época. Teriam de lutar com armas modernas e conceber uma ideologia moderna. A política ocidental se tornara ideológica a partir das revoluções americana e francesa. Os ideais iluministas da era da razão, liberdade, igualdade, fraternidade, felicidade e justiça social inspiraram grandes batalhas. Os liberais ocidentais acreditavam que, com educação, a sociedade e a política seriam mais racionais e harmoniosas. A ideologia secular, uma forma de mobilização para o combate, consistia num moderno sistema de crenças que justificava a luta social e política e lhe dava um fundamento lógico. Para atrair o máximo de adeptos, uma ideologia se expressava por meio de imagens simples, que em geral podia reduzir-se a slogans como poder para o povo, ou traidores na prisão. Essas verdades extremamente simplificadas explicariam tudo. Os ideólogos acham que o mundo corre perigo, expõem os motivos da crise do momento e prometem encontrar uma solução. Dirigem a atenção do povo para um grupo que será responsabilizado pela ruína do mundo e para outro grupo que resolverá a situação. Como a política já não pode ser inteiramente elitista, a ideologia deve ser simples o bastante para que os mais tacanhos a compreendam e a população como um todo a apoie. Crucial é a convicção de que alguns grupos jamais conseguirão entender a ideologia, porque sofrem de falsa consciência. Comumente a ideologia consiste num sistema fechado que não admite posições alternativas. Os marxistas, que atribuem aos capitalistas todos os males do mundo, não compreendem os valores do capitalismo, e vice-versa. Os colonialistas são impermeáveis às verdades dos nacionalismos emergentes. Os sionistas e os árabes não se entendem. Todas as ideologias imaginam uma utopia irrealista e, diriam alguns, irrealizável. Por sua própria natureza são altamente seletivas. Mas ideologias rivais podem apropriar-se de ideias, paixões e entusiasmos que estão no ar em determinado momento, como nacionalismo, autonomia pessoal ou igualdade, adotando, portanto, os mesmos ideais, pois se devem ao mesmo espírito da época. O historiador Edmund Burke, 1729-97, foi um dos primeiros a perceber que, se um grupo se propõe contestar a ideologia do establishment, que pode ter sido revolucionária no passado, terá de criar sua própria ideologia contra-revolucionária. Foi essa a situação em que alguns dos judeus, cristãos e muçulmanos mais insatisfeitos se encontraram nas décadas de 1960 e 1970. Para combater o que viam como as fantasias racionais do establishment moderno, teriam de contestar ideias que no passado foram radicais e
revolucionárias, mas se tornaram tão autoritárias e difusas que pareciam aromáticas. Todos eles estavam numa posição de fraqueza e acreditavam, às vezes com razão, que os secularistas e os liberais queriam aniquilá-los. Para elaborar uma ideologia religiosa teriam de reformular os mitos e símbolos de sua tradição de modo a transformá-los num plano de ação capaz de incitar os fiéis a levantar-se para salvar sua fé da extinção. Alguns desses ideólogos religiosos estavam profundamente imbuídos da espiritualidade do período conservador. Eram místicos e conheciam a fundo o mito e o ritual, o que lhes permitia perceber com clareza a realidade do invisível. Havia, porém, uma dificuldade. No mundo pré-moderno o mito não tinha aplicação prática. Não surgiu para fornecer um plano de ação concreto, sempre que serviu de trampolim para a atividade política. Os resultados foram desastrosos. Agora, ao planejar seu contra-ataque ao mundo secular, esses religiosos radicais teriam de converter seus mitos em ideologia. No Egito o islamismo sofreu ataque ideológico durante toda a década de 1960. Nasser estava no auge da popularidade e queria uma revolução cultural e a implantação do que denominou socialismo científico. Na Constituição de maio de 1962 reinterpretou a história a partir de uma perspectiva socialista, provando que o capitalismo e a monarquia haviam falhado e que só o socialismo conduziria ao progresso. Definido como independência, produtividade e industrialização, para o regime a religião era irremediavelmente obsoleta. Depois que destruiu a sociedade dos irmãos muçulmanos, Nasser abandonou a velha retórica islâmica. Em 1961 criticou os ulemas por seu covarde apego a estudos medievais e pela atitude defensiva, reservada e rígida da Azhar, que impossibilitava de adaptar-se à época contemporânea. Nasser tinha razão. Os ulemas egípcios realmente se uniram contra o mundo moderno e continuariam resistindo a reformas. Estavam se transformando num anacronismo e perdendo toda a influência sobre os setores modernizadores da sociedade. Da mesma forma o terrorismo imoral e insensato de alguns irmãos muçulmanos fora em grande parte responsável pela destruição da sociedade. O estabelecimento islâmico estava aparentemente falindo e demonstrando sua incompatibilidade com o mundo moderno. No Egito e na Síria historiadores nasseristas reforçavam a nova ideologia secularista, culpavam o islamismo pelos males de suas nações e atribuíam-lhe o papel do outro que cumpria eliminar para que os países árabes progredissem. O estudioso sírio Zaki al-Arsuzi pensava que, em vez de ficar repetido que os árabes deram o Islã ao mundo, os historiadores deviam enfatizar sua contribuição à cultura material, como, por exemplo, a substituição da escrita hieroglífica pela alfabética, porque se concentraram na religião. Os árabes se atrasaram em relação aos europeus, que se concentraram no mundo físico e criaram a ciência, a indústria e a tecnologia modernas. Shibli al-Aizami lamentava o desprezo dos historiadores muçulmanos pela civilização árabe pré-islâmica, que taxavam de Jalia a era da ignorância, e que, todavia deixara notáveis realizações culturais no antigo Iêmen. Yazin al-Hafiz questionava a contabilidade das fontes históricas islâmicas que meramente refletiam a posição das classes dominantes. Era inútil e impossível elaborar uma ideologia moderna a partir de lembranças imprecisas de um passado morto e distante. Cabia aos historiadores conceber uma historiografia mais científica e dialética, uma historiografia das frentes de batalha em que se devia engajar-se para destruir todas as superestruturas da velha sociedade. 3. A religião era responsável pela falsa consciência que retardava os árabes, portanto, tinha de ser eliminada, assim como todos os outros empecilhos ao progresso racional e científico. Como acontece com qualquer ideologia, os argumentos eram seletivos e o retrato da religião simplista e inexato, além de realista, qualquer que fosse o lugar da religião no mundo moderno. E isso ainda estava por decidir. É impossível obliterar o passado, que continua vivo na memória das pessoas que compõem uma nação, mesmo que velhas instituições e seus quadros tenham desaparecido. Os novos ideólogos religiosos eram igualmente simplistas e agressivos, viam-se lutando pela própria vida. Em 1951 a obra de Abu al-Maududi, 1903-79, jornalista e político paquistanês, começou a ser publicada no Egito. 4. Maududi temia a destruição iminente do Islã. Acreditava que o Ocidente estava se unindo para esmagar o Islã e relegá-lo ao esquecimento. Em tais circunstâncias os muçulmanos devotos não podiam afastar-se do mundo e abster-se da política. Tinham de formar um grupo coeso para combater esse secularismo invasivo e ladini religioso. Para mobilizá-los Maududi procurava fazer uma apresentação racional e sistemática do islamismo, de modo que o levassem tão a sério quanto outras ideologias importantes na época. 5. Tentava, pois, transformar seu complexo mitos e sua complexa espiritualidade em jogos, em um discurso racionalizado, convincente e capaz de inspirar um ativismo pragmático. O velho mundo conservador teria condenado qualquer tentativa desse tipo, por considerá-la um disparate, mas os muçulmanos já não estavam no período pré-moderno. Será que para sobreviver no perigoso e violento século XX teriam de rever antigos conceitos e modernizar sua religião? A ideologia de Maududi, como a dos outros pensadores muçulmanos modernos que examinaremos, baseava-se na doutrina da soberania de Deus. Assim, desafiava o mundo moderno, pois contradizia, uma a uma, suas verdades sagradas. Sendo comandada unicamente por Deus, o legislador supremo, a humanidade não tinha o direito de elaborar suas próprias leis ou controlar o próprio destino. Ao atacar toda a noção de liberdade e soberania humanas, Maududi contestava todo o ethos secularista. Não nos compete decidir o propósito de nossa existência, nem determinar os limites de nossa autoridade terrena, e ninguém mais pode tornar tais decisões por nós. Ponto vírgula. Ninguém pode arrogar-se soberania, seja uma pessoa, uma família, uma classe, um grupo ou a raça humana do mundo como um todo. Deus é o único soberano, e seus mandamentos são a lei do Islã. 6. Locke,
Kant e os pais fundadores dos Estados Unidos de certo se reviraram no túmulo. Entretanto, Maududi estava tão apaixonado pela liberdade quanto qualquer indivíduo moderno e propunha uma teologia da libertação islâmica. Sendo Deus o único soberano, ninguém tinha de receber ordens de ninguém. O governante que se recusava a exercer seu cargo em conformidade com a vontade divina, tal qual a revelam o Alcorão e a Suna, não podia exigir obediência de seus governados. Nesse caso a revolução era não só um direito, como um dever. O sistema islâmico protegia o Estado dos caprichos e ambições do governante, libertava os muçulmanos da inconstância e da possível maldade do controle humano. Pelo princípio da Shura consulta, o califa era obrigado a deliberar com seus súditos, mas isso não significava que a legitimidade do governo derivava do povo, como no ideal democrático. Nem o califa nem o povo podiam legislar, podiam apenas administrar a Sharia. Portanto, os muçulmanos deviam resistir às formas ocidentalizadas de governo impostas pelas potências coloniais, pois elas constituíam uma rebelião contra Deus e usurpavam a autoridade divina. 7. Quando os homens arrogantemente assumiam o controle, havia o perigo do mal, da opressão e da tirania. Essa teologia da libertação é bizarra para um secularista inveterado, mas toda ideologia, por sua própria natureza, envolve concepções incompreensíveis para seus opositores. Maududi absorvera os valores do espírito da época, acreditava na liberdade e na lei, que via também como um recurso contra a corrupção e a ditadura. Apenas definiu esses ideais de outra maneira e lhes imprimiu uma conotação islâmica, mas quem possuía a falsa consciência do secularismo não poderia entender. Maududi acreditava ainda no valor de uma ideologia. Para ele o islamismo era uma ideologia revolucionária análoga ao fascismo e ao marxismo, porém com uma importante diferença. 8. Os nazistas e os marxistas escravizaram seus semelhantes, ao passo que o Islã procurava libertar o homem da sujeição a qualquer ser além de Deus. Ideólogo autêntico, Maududi considerava todos os outros sistemas irremediavelmente falhos. 9. A democracia levava ao caos, a cobiça e a autocracia. O capitalismo atiçava a luta de classes e submetia o mundo inteiro a um corrido de banqueiros. O comunismo sufocava a iniciativa e a individualidade. Essas eram as supersimplificações ideológicas habituais, descartados detalhes e dificuldades, como a Shura diferiria, na prática, da democracia ocidental, como a Sharia, uma lei agrária, lidaria com as dificuldades políticas e econômicas do moderno mundo industrializado. O Estado Islâmico, disse Maududi, seria totalitário, porque submeteria tudo à lei de Deus, mas como diferiria, na prática, da ditadura condenada pelo Alcorão. Como todo ideólogo, Maududi não estava elaborando uma teoria erudita e confusa, e sim propondo a luta armada. Queria uma jihad universal. Esse era o princípio fundamental do islamismo, declarou. Nunca um pensador muçulmano de peso fizera esse tipo de declaração. Tal inovação se devia à conjuntura do momento. A jihad luta não era uma guerra santa para converter os infiéis, como pensavam os ocidentais, nem uma simples questão de autodefesa, como afirmar Abdu. Era uma luta revolucionária para assumir o poder pelo bem de toda a humanidade. Ao desenvolver essa ideia, em 1939, Maududi mais uma vez partilhava a perspectiva de ideologias militantes como o marxismo, da mesma maneira que o profeta combatera a Jalia, a ignorância e a barbárie do período pré-islâmico. Todos os muçulmanos deviam empregar todos os meios disponíveis para resistir à moderna Jalia do Ocidente. A jihad podia assumir muitas formas. Alguns escreveriam artigos, outros pronunciariam discursos, mas em último caso todos deviam estar prontos para a luta armada. 10. Nunca a jihad ocupara posição tão central no discurso islâmico oficial. A militância de Maududi era praticamente inédita, porém a situação se tornara mais desesperadora desde a época em que Abdu e Banna tentaram reformar o Islã e ajudá-lo a absorver pacificamente o ethos ocidental. Agora alguns muçulmanos estavam preparados para a guerra. Um deles, profundamente influenciado pela obra de Maududi, era Sayyid Qutb, 1966, que ingressara na Sociedade dos Irmãos Muçulmanos em 1953. Fora preso por nascer em 1954 e condenado a 15 anos de trabalhos forçados e testemunhar a brutalidade do regime para com os islamistas. 11. Marcado pela experiência do cárcere, desenvolveu ideias muito mais radicais que as de Maududi. Pode considerar-se o criador do fundamentalismo sunita. Quase todos os muçulmanos radicais seguem sua ideologia. 12. Mas nem sempre Qutb foi um extremista hostil à cultura ocidental. Quando estudava na Dar al-Ulum, no Cairo, apaixonou-se por literatura inglesa e se tornou um homem de letras. Também era nacionalista e membro do AFD, de estatura baixa, voz suave e aparência frágil. Não parecia um agitador, no entanto era fervorosamente religioso. Aos 10 anos memorizou todo o Alcorão, que passou a ser seu guia, mas na juventude conciliou facilmente a fé com o entusiasmo pela cultura ocidental e pela política secular. Na década de 1940, porém, já não tinha tanta admiração pelo Ocidente. Indignava-se com as atividades coloniais da Inglaterra e da França no norte da África e no Oriente Médio e com o apoio dos ocidentais ao sionismo. 13. Decepcionou-se também ao estudar nos Estados Unidos. 14. Impressionado com o pragmatismo racional da cultura americana, escreveu posteriormente: ignoram-se quaisquer objetivos que não sejam imediatos e utilitários e não se reconhece nenhum elemento humano além do ego. Com tal materialismo dominando a totalidade da vida, as leis servem apenas para regulamentar o trabalho e a produção. 15.
Todavia Qutb ainda era um reformador moderado, que, na esperança de evitar os excessos de uma ideologia inteiramente secularista, tentava conferir uma dimensão islâmica a instituições ocidentais modernas, como a democracia e o parlamentarismo, com a experiência do cárcere. Porém, convenceu-se de que religiosos e secularistas não podiam conviver pacificamente na mesma sociedade. Na prisão, na tortura e execução dos irmãos e na declarada determinação de nascer de abolir a religião, detectou todas as características da Jaliá, que, tal qual Maududi, definiu como a barbárie ignorante, eterna inimiga da fé, a qual, seguindo o exemplo do profeta Maomé, que combatera a sociedade Jali, ignorante, de Meca, os muçulmanos tinham o dever de combater até a morte. Contudo, foi muito mais longe que Maududi, que qualificava de Jali só o mundo não muçulmano. Na década de 196º, Qutb estava convencido de que os valores negativos e a crueldade da Jaliá haviam contaminado também o mundo muçulmano. Apesar de publicamente professar o islamismo, um governante como Nasser demonstrava, com palavras e atos, que na verdade era apóstata. Os fiéis tinham a obrigação de derrubá-lo. Agora Qutb estudava a vida e a trajetória do profeta para criar uma ideologia capaz de mobilizar uma vanguarda devota numa jihad que rechaçaria o secularismo e forçaria a sociedade a retomar os valores do Islã. Qutb pertencia à modernidade e elaboraria um logos instigante, mas também conhecia profundamente o mundo do mito. Respeitava a razão e a ciência, porém não as considerava os únicos meios de se chegar à verdade. Durante seu longo período na prisão, ao mesmo tempo em que desenvolvia sua ideologia fundamentalista, trabalhava num monumental comentário do Alcorão, revelando sua consciência espiritual do inefável e do invisível. Por mais racional que se tornasse, o intelecto humano estaria constantemente nadando no mar do desconhecido. Escreveu: todas as conquistas da filosofia e da ciência constituíam um progresso, mas eram apenas vislumbres de leis cósmicas permanentes, superficiais como as ondas de um vasto oceano, não alteram as correntes, reguladas por fatores naturais constantes. 16. Enquanto o racionalismo moderno se concentrava nas coisas deste mundo, Qutb ainda cultivava a disciplina tradicional de enxergar através da realidade terreno que estava além do tempo e das mudanças. Essa mentalidade mítica e essencialista, segundo a qual as coisas do mundo refletem, com maior ou menor grau de perfeição, realidades arquetípicas eternas, era crucial para o pensamento de Qutb, e sua aparente ausência nos Estados Unidos o perturbara. Para ele, como para outros fundamentalistas, a cultura secular moderna era um inferno, um vazio sem significado sagrado e moral, algo que enchia de horror. A humanidade de hoje vive num enorme bordel, haja vista a imprensa, os filmes, os desfiles de moda, os concursos de beleza, os salões de baile, os bares, as emissoras de rádio e televisão, ou é fome de carne nua, as poses provocantes, os enunciados doentes e insinuantes da literatura, das artes e da mídia. E a tudo isso se acrescenta um sistema de usura, que alimenta a voracidade por dinheiro e engendra métodos torpes para acumulá-lo e investi-lo, a fraude, a trapaça e a chantagem revestidas da aparência da lei. 17. Os muçulmanos tinham de revoltar-se contra essa cidade secular e devolver à sociedade moderna uma noção do espiritual. Qutb enfocava a história de uma perspectiva mítica. Não estudou a biografia do profeta como um historiador científico moderno, que vê esses acontecimentos como únicos e situados numa época distante. Romancista e crítico literário, sabia que havia outras maneiras de chegar à verdade dos fatos. Para ele, a carreira de Maomé ainda era um arquétipo, um momento em que o sagrado e o humano se uniram e atuaram em conjunto. Era, no sentido mais profundo, um símbolo que ligava o terreno ao divino. A vida de Maomé representava, pois, um ideal além da história, do tempo e do espaço e, como um sacramento cristão, proporcionava à humanidade um constante encontro com a realidade suprema. 18. Era, portanto, uma epifania, e os diferentes estágios da trajetória do profeta funcionavam como marcos que orientavam homens e mulheres em sua caminhada para Deus. Da mesma forma, o termo Jaliá não podia restringir-se ao período pré-islâmico da Arábia, como na historiografia muçulmana convencional. Jaliá não é uma época, explicou em Marcos, seu livro mais controverso. É uma condição que se repete toda vez que a sociedade se afasta do islamismo, no passado, no presente ou no futuro. 19. Qualquer tentativa de negar a realidade e a soberania de Deus é Jali. O nacionalismo, que erige o Estado em valor supremo, o comunismo, que é ateu, e a democracia, na qual o povo usurpa o poder de Deus, constituem manifestações de Jaliá, que adora a humanidade em vez da divindade. Trata-se de um estado de impiedade e apostasia. Qutb considerava a moderna Jaliá, no Egito e no Ocidente, ainda pior que a da época do profeta, porque não se devia à ignorância, mas era uma rebelião consciente contra Deus, na espiritualidade pré-moderna. Porém, o arquétipo maometano se incorporara em cada muçulmano por meio dos rituais e das práticas éticas do islamismo. Qutb ainda o via como mitos, mas agora o remanejava para transformá-lo em ideologia, em plano de ação. A primeira imã criada pelo profeta Emediria era um farol resplandecente, concebido por Deus, de modo que essa imagem única pudesse materializar-se nas situações da vida real e atuar como refúgio, a fim de repetir-se dentro das limitações da capacidade humana. 20. A sociedade arquetípica de Mediria se deverá a uma excepcional geração de homens, mas não constituía um milagre irrepetível, fruto do esforço humano, podia surgir onde quer que houvesse esforço. 21. Na época de Maomé, Deus revelara um programa divino, manhagem, e, portanto, superior a toda ideologia humana, com os marcos da vida do profeta, mostrar à humanidade a única maneira de construir uma sociedade corretamente orientada. 22. Ao contrário dos cristãos,
Os muçulmanos sempre experimentaram o divino mais no imperativo que numa doutrina. Seu fundamentalismo sempre seria ativista e centrado na Ummah. Todavia, ao converter os mitos da vida do profeta em ideologia, Qutb inevitavelmente o simplificou, limitou seu potencial espiritual e o reduziu, para elaborar o programa enxuto que uma ideologia moderna demanda. Eliminou as complexidades, ambiguidades e contradições da luta pessoal e multifacetada de Maomé, e a implacável seleção implícita nesse processo fatalmente distorceu a visão islâmica. Segundo Qutb, a trajetória do profeta compreende 4 estágios, e os muçulmanos devem passar por eles a fim de recriar no século XX uma comunidade corretamente orientada. 23. Primeiro, Deus revelou seu plano ao homem, Maomé, que reuniu um Jama'a, um grupo de indivíduos dispostos a executar a ordem divina e substituir a Jahiliyyah de Meca por uma sociedade justa e igualitária, que reconhecesse a soberania de Deus como única. Nessa primeira fase, Maomé fez seu grupo afastar-se do estabelecimento pagão Jahili, pautado por valores distintos. Como outros fundamentalistas, Qutb considerava crucial a estratégia da dissociação. Mafazalá, o programa do profeta mostrou que a sociedade estava dividida em 2 campos opostos. Os muçulmanos do presente, dizia Qutb, precisavam igualmente rejeitar a Jahiliyyah contemporânea e construir um enclave islâmico puro. Podiam, e de fato deviam, ser gentil com os descrentes e os apóstatas de sua sociedade, mas tinham de restringir os contatos a um mínimo e adotar uma política de não cooperação em assuntos vitais como a educação. 24. Na época de Maomé, a segregação dos fiéis intensificou-se quando o estabelecimento pagão de Meca passou a perseguir a pequena comunidade muçulmana e acabou por obrigá-la, em 622, a empreender a migração, para Medina, uns 400 quilômetros ao norte. Por fim, os verdadeiros crentes tiveram de romper por completo com o restante de sua sociedade ímpia. Em Medina, durante a terceira fase de seu programa, o profeta instituiu um Estado Islâmico. Esse foi um período de consolidação, fraternidade, integração e preparação para a batalha que estava por vir. No quarto e último estágio ocorreu a luta armada contra Meca, começando com pequenos ataques às caravanas de mercadores e evoluindo para o confronto com o exército de Meca. Dada a polarização dessa sociedade, a violência era inevitável, como para os muçulmanos atuais. Contudo, em 630, Meca voluntariamente abriu as portas a Maomé e aceitou o domínio do Islã e a soberania de Deus. Qutb sempre dizia que a luta armada em nome de Deus não seria uma campanha opressiva e coerciva para impingir o islamismo, como Maududi equiparava sua proclamação da soberania divina a uma declaração de independência, a uma declaração universal da libertação, da servidão a outros homens ou a desejos humanos. Declarar a soberania de Deus significa a revolução total contra o governo humano em todas as suas percepções, formas, sistemas e condições, e a oposição total a qualquer situação em que homens são soberanos. 25. Qutb concebeu uma ideologia essencialmente moderna, em que peso e a centralidade de Deus em seu pensamento. Ele era, sob muitos aspectos, um homem da década de 1960 que rejeitava o sistema moderno. Sua exposição do programa do profeta tinha tudo o que uma ideologia exigia. Era simples, identificava o inimigo e indicava o Jama'a que regeneraria a sociedade. Para muitos muçulmanos, transtornados com a fragmentação e a reorientação de sua sociedade, a ideologia de Qutb traduzia os aspectos cruciais do ethos moderno para um idioma islâmico que eles conseguiam compreender. Certamente esses muçulmanos não achavam libertadora nem fortalecedora a independência concedida pelos ingleses. A catastrófica derrota do Egito na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, desacreditara para muita gente as ideologias seculares do nascerismo, do socialismo e do nacionalismo. Em todo o Oriente Médio ocorreu uma reviviscência religiosa e um número significativo de muçulmanos encontraram inspiração na ideologia de Qutb. Entretanto, ao colocar a jihad no centro da visão islâmica, Qutb distorcerá a biografia do profeta. As biografias tradicionais deixam claro que, embora primeiro Ummah tivesse de lutar para sobreviver, Maomé conquistou a vitória não com a espada, e sim com a engenhosa tática da não-violência. O Alcorão condena a guerra em geral e permite apenas a de autodefesa. Opõe-se firmemente ao uso da força em questões religiosas. Tem uma visão inclusiva, reconhece a validade de toda religião corretamente orientada e enaltece todos os grandes profetas do passado. 26. Ao pregar a comunidade pela última vez, Maomé recomendou aos fiéis que utilizassem a religião para compreender os outros, pois somos todos irmãos. Nós vos criamos a partir de um homem e uma mulher e vos organizamos em nações e tribos para que possais conhecer-vos mutuamente. 27. A ideologia de exclusão e separação contraria essa tolerância. O Alcorão declara categórica e enfaticamente, não haverá coerção em matéria de fé. 28. Qutb modificou essa declaração. Só poderá haver tolerância depois da vitória política do Islã e da implantação de um verdadeiro Estado muçulmano. 29. A nova intransigência se deve ao medo profundo que está na própria base da religião fundamentalista. Qutb experimentara pessoalmente o poder homicida e destrutivo da moderna Jahiliyyah. Nasser se mostrou disposto a abolir o islamismo, e não foi o único. Ao examinar a história, Qutb identificou diversos inimigos Jahili que apresentavam a mesma disposição: pagãos, judeus, cristãos, cruzados, mongóis, comunistas, capitalistas, sionistas. 30.
agora detectava uma vasta conspiração. Com a paranoia do verdadeiro fundamentalista, via conexões por toda parte. Imperialistas judeus e cristãos conspiraram para tirar a Palestina dos árabes. Judeus inventaram o capitalismo e o comunismo. Imperialistas judeus e ocidentais conduziram Ataturk ao poder a fim de aniquilar o Islã e, como outros estados muçulmanos não seguiram o exemplo da Turquia, apoiaram Nasser. 31. Assim como a maioria das neuroses, esse medo de conspiração era infundado, mas o ser humano dificilmente sustenta opiniões racionais quando se sente enfrentando grandes obstáculos apenas para sobreviver. Qutb não sobreviveu. Em 1964, possivelmente a pedido do primeiro-ministro iraquiano, foi libertado. Enquanto estava na prisão, suas irmãs haviam conseguido distribuir sua obra clandestinamente, mas, depois de recuperar a liberdade, ele publicou Marcos. No ano seguinte, o governo denunciou a existência de uma organização terrorista que estaria tramando o assassinato de Nasser. Qutb se encontrava entre as centenas de irmãos que foram presos e, por insistência de Nasser, acabou sendo executado em 1966. Até o fim, porém, foi mais um ideólogo que um agitador. Sempre dizia que os irmãos estavam se armando para defender-se e evitar que os acontecimentos de 1954 se repetissem. Provavelmente achava que ainda não chegara a hora de deflagrar uma jihad. Só depois de passar pelos 3 primeiros estágios do programa de Maomé, a vanguarda estaria espiritual e estrategicamente pronta para desfechar o ataque a Jailia. Nem todos os irmãos concordavam com ele. A maioria se atinha à visão mais moderada e reformista de Udaibi. Porém, numerosos muçulmanos confinados no cárcere e nos campos de prisioneiros estudavam e discutiam a obra de Qutb. No clima mais religioso que se instalou após a Guerra dos 6 Dias, começaram a articular-se. Os xiitas iranianos também sofreram mais uma agressão secularista quando Shah Muhammad Reza Pahlavi anunciou sua Revolução Branca. Em 1962, tratava-se de implantar o capitalismo de Estado, conceder aos trabalhadores maior participação nos lucros, abolir formas semifeudais de distribuição de terras e promover a instrução. 32. Em alguns pontos o programa teve sucesso. Os projetos industriais, agrícolas e sociais eram grandiosos, e a década de 1960 assistiu a um considerável aumento do produto nacional bruto. Embora visse as mulheres como seres inferiores, o Shah introduziu reformas que, ao menos nas classes mais altas, lhes proporcionaram melhoria de status e instrução. O Ocidente aplaudiu com entusiasmo suas medidas. O Irã parecia um oásis de progresso e sanidade no Oriente Médio. Depois da crise Mossadegh, o Shah cortejava os Estados Unidos, apoiava o Estado de Israel e era recompensado com investimentos estrangeiros que mantinham a economia funcionando. Mas já nessa época observadores atentos percebiam a insuficiência das reformas, que beneficiavam os ricos. Concentravam-se nas cidades e ignoravam a população rural, ao invés de aplicar com eficiência os lucros do petróleo e do gás natural. O governo os esbanjava em projetos ostentosos e em tecnologia militar de ponta. 33. Assim, as estruturas básicas da sociedade permaneciam intactas e um abismo ainda maior separava os ricos ocidentalizados e os pobres tradicionais, abandonados ao ethos agrário. O declínio da agricultura ocasionou um êxodo maciço dos campos para as cidades. Entre 1968 e 1978 a população urbana pulou de 38% para 47%. Em Teherã ela quase dobrou, passando de 2.719 milhões para 4.496 milhões. 34. Não conseguindo integrar-se satisfatoriamente, os migrantes rurais fixaram-se na periferia das cidades, onde ganhavam a vida como carregadores, taxistas e camelôs. Teherã se dividiu em 2 setores, modernizado e tradicional. As classes alta e média, ocidentalizadas, deixaram a parte velha para instalar-se nos novos bairros residenciais e empresariais do norte, onde havia bares e cassinos, onde as mulheres se vestiam à moda europeia e se misturavam livremente com os homens em público. Parecia um país estrangeiro para os bazaris e os pobres, que permaneceram na parte velha e nas áreas adjacentes ao sul. A vasta maioria dos iranianos experimentava uma das emoções humanas mais perturbadoras. O mundo que conheciam se tornara estranho. Era o mesmo de sempre e não era o mesmo de sempre. Como um amigo íntimo cujas aparência e personalidade se desfiguraram em função de uma doença. Quando o mundo que conhecem muda tão rapidamente como o Irã na década de 1960, homens e mulheres passam a sentir-se estrangeiros em sua própria terra. Cada vez mais um número preocupante de iranianos se dava conta de que não estava à vontade em lugar nenhum. A crise de 1953 provocara em muitos deles uma corrosiva sensação de derrota e humilhação frente à comunidade internacional. Quem recebera uma educação ocidental via-se afastado dos pais e da família, preso entre 2 mundos e desconfortável em ambos. A vida parecia sem sentido. Na prolífica literatura dos anos de 1960 os símbolos mais recorrentes expressavam a crescente alienação, muros, isolamento, vazio, solidão, hipocrisia. O crítico iraniano contemporâneo Fazan Emilani assinalou a persistência de imagens sugestivas de formas engenhosas de proteção e privacidade nas décadas de 1960 e 1970. Muros cercam as casas, véus cobrem as mulheres, uma taqueia religiosa protege a fé, tarof, modos ritualísticos de discurso, encobrem verdadeiros pensamentos e emoções. Casas se compartimentam, com esferas Darni, interior, Biruni, exterior, e Batini, oculta.
35. Os iranianos estavam se escondendo de si mesmos e dos outros. Já não se sentiam seguros no estado de Pahlavi, que se tornava um lugar muito assustador. O Shah começou sua Revolução Branca com a dissolução da Majlis, certo de que só conseguiria realizar suas reformas instaurando um regime ditatorial e silenciando a oposição. Para isso contava com a SAVAK, sua polícia secreta, formada em 1957 com a colaboração da CIA americana e do Mossad israelense. Os métodos brutais e a tática da tortura e da intimidação utilizados pela SAVAK suscitavam entre a população a sensação de ser mantida prisioneira no próprio país, com a conivência de Israel e dos Estados Unidos. 36. Nas décadas de 1960 e 1970 surgiram dois grupos paramilitares semelhantes a outras organizações guerrilheiras que nessa época pipocavam pelo mundo desenvolvido. O marxista Fedayeen Kalk, fundado pelos membros dos agora extintos Tudeh Frente Nacional, e o islâmico Mujahideen Kalk, a força parecia constituir o único meio de combater um regime que bloqueara toda a oposição normal e se baseava na coerção. Os intelectuais usavam ideias como armas, estavam preocupados com o mal-estar reinante no país e cientes de que a modernização se processara depressa demais e resultara numa alienação generalizada. O brilhante filósofo Ahmed Fadid, 1912-94, que no final dos anos de 1960 passou a lecionar na Universidade de Teherã, cunhou o termo Gabizadegi ocidentoxiação, para descrever o dilema dos iranianos, envenenados e contaminados pelo Ocidente. Precisavam criar uma nova identidade. 37. O secularista e socialista Jalal al-Yamadi, 1923-69, cujo Gabizadegi, 1962, se tornou um multinacional, amplificou o tema. O desarraigamento e a ocidentose era uma doença vinda de fora, espalhando-se num meio suscetível a ela, afetando um povo sem tradição, sem continuidade histórica, sem etapas de transformação. 38. Essa praga podia acabar com a integridade do Irã, destruir sua soberania política e devastar sua economia. No entanto, o próprio al-Yamadi vivia um dilema. Era influenciado por autores ocidentais como Sartre e Heidegger e atraído pelos ideais ocidentais da democracia e da liberdade, mas não sabia como transplantar com sucesso tais ideais para seu país. Sofria da esquizofrenia agoniada de seus compatriotas educados à maneira ocidental, que se sentiam impelidos em duas direções. 39. E, apesar de expor o problema de modo memorável, não apresentou nenhuma solução, se bem que, no fim da vida, começasse a ver o xiismo como uma instituição genuinamente iraniana, capaz de fornecer uma base para uma autêntica identidade nacional e uma cura para a doença ocidentalizante. 40. Os ulemas iranianos eram bem diferentes dos egípcios. Muitos sabiam que teriam de modernizar a si mesmos e as suas instituições para ajudar o povo. Estavam cada vez mais revoltados com o governo autocrático do Shah, que feria princípios fundamentais do xiismo, e com sua óbvia indiferença pela religião. Em 1960 até mesmo Ayatollah Borujerdi, o Marja Supremo, que proibiu o clero de participar na política, condenou a reforma agrária de Pahlavi. Foi infeliz na escolha do assunto, pois levou a ver os ulemas, muitos dos quais eram proprietários de terras, como indivíduos egoístas e reacionários. Manifestou-se a esse respeito provavelmente por pressentir que a novidade poderia ser o prenúncio de graves mudanças. 41. A reforma agrária contrariava a Sharia no tocante à propriedade, e Borujerdi talvez temesse que despojar o povo de direitos garantidos pela lei islâmica numa esfera acarretasse abusos piores em outras áreas. Quando Borujerdi morreu, em março do ano seguinte, ninguém assumiu a função de marja. Um grupo de ulemas propôs um xiismo mais democrático, argumentando que não era realista esperar que um único homem fosse o guia supremo no complexo mundo novo. Vários maragi, cada qual com sua especialidade, comporiam a nova liderança. Tratava-se de uma proposta claramente modernizante, e entre os reformistas que a apresentaram encontravam-se diversos clérigos que mais tarde desempenhariam papel crucial na Revolução Islâmica. O Ayatollah Syed Muhammad Ishti, o douto teólogo Morteza Motari, Alameh Muhammad Zain Tabatabai, e o Ayatollah Mahmoud Ali-Khani, politicamente o mais radical de todos. No outono de 1960 eles pronunciaram uma série de palestras e no ano seguinte publicaram um volume de ensaios que discutia modos de atualizar o xiismo. Os reformadores achavam que os ulemas não deviam ser tão cautelosos em relação à política, já que o islamismo abrange todos os aspectos da vida. Não imaginavam um regime clerical, mas acreditavam que, quando o Estado se tornava tirânico e indiferente às necessidades da população, tinham de opor-se ao Shah, como fizeram por ocasião da crise do tabaco e da Revolução Constitucional. Queriam que o currículo das madrasás fosse revisto, atenuando-se a ênfase na fiqh. Queriam também que os clérigos racionalizassem suas finanças, dependendo demais da contribuição voluntária de fiéis que tendiam ao conservadorismo. Estavam impedidos de realizar mudanças fundamentais. Ressaltavam a importância do jihad. Os xiitas tinham de aceitar realidades modernas como os negócios, a diplomacia e a guerra, se realmente pretendiam servir ao povo. E, sobretudo, tinham de ouvir seus alunos. Os jovens da década de 1960 eram mais instruídos e não engoliam a velha propaganda. Estavam se afastando da religião porque achavam insípido e antiquado o xiismo que lhes fora transmitido. Antes que a cultura da juventude florescesse no Ocidente, o clero iraniano já percebia a necessidade de rever sua concepção dos jovens. Seu movimento de reforma envolveu apenas um pequeno grupo de ulemas. Não chegou às massas e não esboçou nenhuma crítica ao regime. Concentrou-se em questões internas do xiismo, porém provocou muita discussão nos meios religiosos e conquistou adeptos.
42. Entretanto, os ulemas tiveram uma surpresa quando um clérigo até então obscuro se destacou de repente com uma postura muito mais radical. No começo da década de 1960, o curso de ética islâmica, ministrado pelo Ayatollah Khomeini na Madrasa Faisaliah de Qum, atraía um número crescente de alunos. Durante a aula, Khomeini costumava deixar a cátedra, sentar-se no chão, ao lado dos estudantes, e inoficialmente, por assim dizer, criticar o governo. Mas em 1963, mantendo-se na cátedra, em sua condição oficial, deu início a um ataque contínuo e direto contra o Shah, ao qual retratava como inimigo do Irã. Numa época em que ninguém ousava falar mal do regime, Khomeini protestava contra a crueldade e a injustiça do governo, a dissolução inconstitucional da Majlis, a tortura, a supressão de toda a oposição, a subserviência aos Estados Unidos e o apoio de Israel, país que desalojara os palestinos. Particularmente preocupado com a situação dos pobres, recomendava ao Shah que saísse de seu esplêndido palácio e visitasse os casebres da parte sul de Teherã. Consta que certa vez, segurando o Alcorão numa das mãos e a Constituição de 1906 na outra, acusou o soberano de quebrar seu juramento de defender esses dois textos. A reação foi rápida e inevitável. Em 22 de março de 1963, aniversário do martírio do sexto imame, envenenado pelo califa Al-Mansur em 765, a-Savak investiu contra a Madrasa, matando vários estudantes, e prendeu Khomeini. 43. O regime foi infeliz ao escolher essa data para agir. Constantemente, no decorrer de sua longa luta com Khomeini, o Shah parecia se esmerar em seu papel de tirano inimigo dos imames. Porque Khomeini decidiu falar neste momento, durante toda a vida praticar as disciplinas místicas da Irfan preconizadas por Mullah Sadra. Como Sadra, considerava misticismo e política inseparáveis. Achava que para haver reforma social era preciso empreender uma reforma espiritual. Em seu último pronunciamento aos iranianos, pediu-lhes que continuassem estudando e praticando a Irfan, que os ulemas tendiam a negligenciar. A seu ver, a busca mística, associada com mitos, sempre devia acompanhar as atividades práticas do Logos. Sua evidente concentração no espiritual impressionava quem o conhecia. Os xiitas facilmente identificavam como características do místico sóbrio sujeito austero, seu olhar interiorizado, seu discurso estudadamente monótono, e insuportável para os ocidentais. Os místicos bêbados, como os sufistas, por exemplo, entregam-se às emoções extremas que geralmente se desencadeiam durante essa viagem interior. Já o místico sóbrio cultiva um férreo autocontrole para evitar tais extremismos. Mullah Sadra descreveu o progresso espiritual de um líder, imame, Dumma. Antes de iniciar sua missão política, o imame tem de chegar a Deus, expor-se à visão transformadora do divino e despojar-se do egoísmo que impede a autorrealização. Só depois desse longo e disciplinado processo, pode voltar ao mundo concreto, pregar a palavra de Deus e implementar a lei divina na sociedade. O estudioso americano Hamid Algar diz que, quando começou a atacar o Shah, em 1963, Khomeini concluíra a viagem a Deus, preliminar e essencial, e sentiu-se pronto para desempenhar um papel ativo na política. 44. Libertado depois de alguns dias na prisão, Khomeini retomou sua ofensiva. 40 dias após a investida da Savak contra a Madrasa Faisaliah, os estudantes realizaram as tradicionais cerimônias fúnebres pelos colegas assassinados. Khomeini discursou, comparando a agressão à violação do santuário de Mashhad em 1935, quando a polícia de Reza Shah massacrou centenas de manifestantes. Durante o verão continuou denunciando o regime até que no jejum do Ashura, aniversário do martírio do Imam Hussein em Kerbala, 3 de junho de 1963, proferiu um elogio fúnebre, enquanto o povo chorava, como era usual na Haldá, equiparou o Shah Yazid, o vilão de Kerbala, porque a Savak se deu ao trabalho de rasgar o Alcorão, quando atacou a Madrasa Faisaliah, em março, se apenas queria prender um dos ulemas, porque matou um estudante de 18 anos que nunca fizera nada contra o regime, porque o Shah queria destruir a religião. Havia necessidade urgente de reformas. Nossa pátria, nosso islamismo corre em perigo. O que está acontecendo e o que está prestes a acontecer nos preocupa e nos entristece. Estamos preocupados e tristes com a situação deste país arruinado. Esperamos em Deus que se possa reformá-lo. 45. Na manhã seguinte, Khomeini foi preso novamente. Quando a notícia se espalhou, milhares de iranianos saíram às ruas para protestar em Teherã, Mashhad, Shiraz, Kashan e Varamin. A Savak recebeu ordens de atirar para matar. Tanques cercaram as mesquitas da capital para assustar as preces da sexta-feira. Em Teherã, com os Shiraz ulemas de destaque conduziram as manifestações, enquanto outros conclamavam a uma jihad contra o regime. Alguns se envolveram em mortalhas brancas para mostrar que, como Imam Hussein, estavam dispostos a morrer na guerra contra a tirania. Universitários e alunos das madrasas, laicos e mulás lutaram lado a lado. A rebelião, sufocada só depois de alguns dias, revelou a tensão e o ressentimento latentes. Quando por fim se restabeleceu a ordem, em de junho, centenas de iranianos estavam mortos. 46. Khomeini escapou de execução por um triz. O Ayatollah Muhammad Kazim Shariat Madari, 1904-85, um dos mujtahides mais eminentes, salvou-lhe a vida, promovendo-o à categoria de grande Ayatollah. Matá-lo nessa posição seria arriscado demais para o governo. 47. Libertado pela segunda vez, Khomeini se tornou um herói popular. Sua fotografia onipresente simbolizava a oposição. Seu discurso traduzia a aversão que muitos de seus compatriotas sentiam pelo Shah e não conseguiam expressar. Sua visão pecava pela habitual paranoia fundamentalista. Em seus pronunciamentos há constantes referências a uma conspiração de judeus, cristãos e imperialistas. Uma fantasia verossímil para muitos iranianos, por causa da associação da odiada Savak com a CIA Grau seu Mossad, uma teologia da raiva.
48. Mas Khomeini capacitou seu povo a formular queixas legítimas em termos facilmente compreensíveis. A vasta maioria dos iranianos não modernizados ficaria indiferente a uma crítica ao Shah de cunho marxista ou liberal, porém todos entendiam o simbolismo de Kerbala. Ao contrário dos outros ayatollahs, Khomeini se dirigia às pessoas comuns numa linguagem simples e prática, e não num idioma distante e acadêmico. Os ocidentais tendiam a vê-lo como um retrocesso à Idade Média, mas na verdade boa parte de sua mensagem e de sua ideologia era moderna. Sua oposição ao imperialismo ocidental e seu apoio aos palestinos, bem como o fato de endereçar-se diretamente ao povo, guardavam semelhanças com outros movimentos do Terceiro Mundo nessa época. No fim, Khomeini foi longe demais. Em 27 de outubro de 1964 proferiu um violento ataque contra a recente concessão de imunidade diplomática a militares e consultores americanos e aceitação, por parte do Shah, de 200 milhões de dólares para armamentos. Afirmou que o Irã era virtualmente uma colônia dos Estados Unidos, que outra nação se submeteria a tamanha indignidade. Uma criada americana que cometesse um crime no Irã ficaria praticamente impune, mas um cidadão iraniano que sem querer atropelasse o cachorro de um americano iria a julgamento. Durante décadas estrangeiros exploraram o petróleo iraniano. A população local nada ganhou com isso, e os pobres continuavam sofrendo. Khomeini concluiu: não há remédio para o povo iraniano. Estou muito preocupado com os pobres no próximo inverno, pois creio que muitos morrerão de frio e de fome. Que Deus não permita. Temos de pensar os pobres e fazer alguma coisa agora, para que não se repitam os desastres do inverno passado. Os ulemas devem pedir contribuições para isso. 49. Depois desse discurso, Khomeini foi deportado e acabou por instalar-se em Najaf, a cidade santa dos xiitas. Agora o regime estava decidido a silenciar o clero. Após a partida de Khomeini, o governo começou a confiscar as propriedades doadas a instituições religiosas, ao CAF, e submeteu as madrasás a um controle burocrático mais rigoroso. Assim, no final da década de 1960 o número de estudantes de teologia diminuirá consideravelmente. 50. Em 1970 o Ayatollah Reza Saidi foi torturado até a morte por discordar de uma conferência para promover o investimento americano no Irã e por qualificar o regime de tirânico agente do imperialismo. Milhares de manifestantes saíram às ruas em Qum, e em Teherã uma multidão se reuniu diante da mesquita de Saidi para ouvir um pronunciamento do Ayatollah Taleghani. 51. Procurando criar uma espécie de islamismo civil, obediente ao Estado, o governo instituiu nessa época um corpo religioso, composto por leigos formados nas faculdades de teologia das universidades seculares e ligado ao novo departamento de propaganda religiosa para áreas rurais. A esses mulás da modernização caberia explicar a Revolução Branca aos camponeses, ministrar instrução, construir pontes e reservatórios e vacinar o gado. Tratava-se de uma evidente tentativa de enfraquecer os ulemas tradicionais. 52. Contudo, o Shah estava ambicioso para desvincular o Irã do xiismo. Em 1970 aboliu o calendário islâmico e no ano seguinte comemorou em Persépolis os 2.500 anos da antiga monarquia persa. A suntuosa celebração constituiu não só uma grosseira demonstração do abismo existente entre ricos e pobres, como na afirmação pública do desejo do regime de fundamentar sua identidade na herança pré-islâmica. Se perdessem o islamismo, os iranianos se perderiam. Essa era a mensagem do carismático filósofo Ali Shariati, 1933-77, a cujas palestras no final da década de 1960 corriam crescentes multidões de jovens educados à maneira ocidental. 53. Shariati não recebera uma instrução convencional de madrasá, mas cursara a Universidade de Mashhad à Sorbonne, onde elaborara uma tese sobre a filosofia persa e estudara a obra do orientalista francês Louis Massignon, do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre e do ideólogo do Terceiro Mundo Francis Fanon. Estava convencido de que se podia criar uma ideologia distintamente xiita, capaz de satisfazer as necessidades espirituais dos modernos iranianos sem afastá-los de suas raízes. Ao voltar para o Irã, atuou no Zania, fundado em 1965 pelo filantropo Muhammad Humayun na zona norte de Teherã. Humayun se impressionara com as palestras dos ulemas reformadores no início da década de 1960 e investira no Zania para tentar atrair a juventude iraniana. O Zania era um centro de devoção ao Imam Hussein, geralmente construído ao lado da mesquita e frequentado por jovens que, esperava-se, encontrariam na história de Kerbala um estímulo para trabalhar por uma sociedade melhor. Depois da guerra de 1967 verificou-se uma reviviscência religiosa no Oriente Médio, inclusive no Irã. Em 1968 Ayatollah Mutari, um dos reformadores que ajudaram a organizar o Zania, escreveu que, graças a essa instituição, nossa juventude letrada vem demonstrando indescritíveis atenção e interesse pela religião, que durante algum tempo lhe provocara perplexidade e até mesmo repulsa. 54. Nenhum dos palestrantes causou um impacto tão forte quanto o Shariati. Seu discurso veemente e apaixonado encantava os estudantes, que corriam a ouvi-lo na hora do almoço ou depois das aulas. Shariati vestia-se como eles, partilhava seu dualismo cultural e, para alguns, era como um irmão mais velho. 55. Intelectual criativo, Shariati possuía também uma intensa espiritualidade. Venerava o profeta e os imames, presenças reais em sua vida. Professava uma devoção genuinamente mítica. Via os acontecimentos da história xiita não como simples fatos históricos do século VII, e sim como realidades intemporais, capazes de inspirar e guiar os fiéis no presente. Explicava que o imame escondido não desaparecerá como Jesus, mas ainda estava no mundo, aguardando o momento de se revelar. Os xiitas podiam encontrá-lo num comerciante ou num mendigo e deviam viver na constante expectativa de ouvir sua trombeta, sempre prontos para atender a seu chamado e defender
deflagrar a jihad contra a tirania. Através das realidades concretas e desconcertantes que os rodeavam, deviam vislumbrar sua essência secreta. Zad. 56. O espiritual não se situava num reino à parte, e, portanto, era impossível separar a religião da política, como o regime estava tentando fazer, sendo o homem bidimensional, com existência espiritual e corporal, com necessidade de mitos e de logos. Todo Estado precisava ter uma dimensão transcendente. Esse era o verdadeiro significado da doutrina do imamato. Um lembrete simbólico de que uma sociedade não poderia existir sem um imame, um guia divino, para ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos espirituais e materiais. Separar religião e política equivalia a trair o princípio fundamental da tal unificação, que devia ajudar os muçulmanos a conquistar uma integridade que refletisse a unidade divina. 57. A Tawhid também curaria a alienação dos iranianos ocidentoxiados. Shariat insistia no Basgast Bequistã, o retorno ao eu, enquanto o espírito grego se caracterizava pela filosofia e o romano pela arte e pelo militarismo. O arquétipo do Irã era religioso e islâmico, enquanto o empirismo racional do Ocidente se concentra no que é. O Oriente busca a verdade que deve ser. Se tentassem conformar-se demais ao ideal ocidental, os iranianos perderiam sua identidade e contribuiriam para seu próprio etnocídio. 58. Em vez de vangloriar-se da antiga cultura persa, como o Shah, deviam celebrar sua herança xiita. Não se trata, porém, de um processo superficial ou puramente nacional. Os muçulmanos precisam dos rituais de sua fé para transformar-se num nível mais profundo que o racional. Em Hajj, sua bela monografia, Shariat reinterpreta o antigo culto associado com a Kaaba e a peregrinação a Meca, síntese perfeita do espírito conservador, para que toquem os fiéis em meio às rápidas mudanças da modernidade. Em seu livro A Peregrinação se converte numa viagem para Deus, semelhante à quádrupla viagem interior descrita por Mullah Sadra. Nem todos possuem talento e temperamento para o misticismo, mas todos podem realizar os ritos da Hajj. A decisão de empreender a peregrinação, uma experiência única para a maioria dos muçulmanos, representa uma nova orientação. O peregrino precisa deixar para trás seu eu confuso e alienado, enquanto perfaz as 7 voltas ao redor da Kaaba. A imensa aglomeração o leva a sentir-se como um pequeno riacho unindo-se a um grande rio. A multidão espreme tanto que você ganha uma nova vida. Agora você faz parte do povo. Agora você é um homem, vive eterno. Ponto vírgula circunvagando Alá. Você logo se esquecerá de si mesmo. 59. Nessa união com Alma transcende seu egoísmo e alcança-se um novo centro. Durante a vigília noturna na planície de Arafat, os peregrinos se expõem à luz do divino conhecimento. Agora devem preparar-se para retornar ao mundo e combater os inimigos de Deus. Uma jihad representada pelo apedrejamento ritual de 3 pilares. Em Mina, só então adquirem a consciência espiritual indispensável à luta por uma sociedade justa, obrigatória a todo muçulmano. A espiritualidade evocada no culto e no mito determina o esforço racional envolvido nesse processo e lhe confere significado. Para Shariat, o islamismo tinha de expressar-se em ações concretas. Era preciso ativar no presente as realidades intemporais que os xiitas aprendiam a discernir no âmago da existência. O exemplo do Imam Hussein em Kerbala devia inspirar todos os oprimidos e alienados do mundo. Shariat abominava os ulemas quietistas, que se trancavam nas madrasás e distorciam o islamismo, transformando num credo meramente privado. O período da ocultação não podia ser um período de passividade. Se seguissem o exemplo de Hussein e conduzissem todo o povo do terceiro mundo numa campanha contra a tirania, os xiitas obrigariam o imã escondido a aparecer. 60. Mas os ulemas arruinaram a experiência religiosa dos jovens iranianos. Entediaram-nos a tal ponto que os afastaram, jogaram-nos nos braços do ocidente. Viam o islamismo em termos puramente literais, como um conjunto de diretivas bem claras a ser obedecidas ao pé da letra. Entretanto, o xiismo se caracteriza pelo simbolismo, que ensina os fiéis a interpretar toda a realidade terrena como sinais do invisível. 61. Havia necessidade de reforma. O xiismo original de Ali e Hussein foi obliterado no Irã pelo que Shariat chamou de xiismo safávida. Uma fé ativa e dinâmica a se converter em algo que privado e passivo. Apesar de que o desaparecimento do imã escondido transferira para o povo a missão do profeta e dos imãs, o período da ocultação correspondia, pois, à era da democracia. As pessoas comuns já não tinham de sujeitar-se aos mujtahids e imitar, taqlid, sua conduta religiosa, como o xiismo safávida determinava. Cada muçulmano devia submeter-se unicamente a Deus e assumir a responsabilidade por sua própria vida. O resto era idolatria e perversão, transformando o islamismo na observância mecânica de um conjunto de normas. O povo devia eleger seus líderes e ser consultado, conforme o princípio da Shura. Seu consenso, imã, legitimaria as decisões da cúpula. Era preciso acabar com o domínio do clero e confiar a liderança da umma aos intelectuais esclarecidos. Rauchan Fekran. 62. Shariat não foi muito justa com as doutrinas usulitas do xiismo safávida. Essas doutrinas surgiram em função de uma necessidade específica e, embora sempre fossem controversas, expressavam a espiritualidade do período pré-moderno, que não podia permitir maior liberdade individual. 63. Mas o mundo mudara. Os iranianos, seduzidos pelos ideais ocidentais de autonomia e liberdade intelectual, já não podiam sujeitar-se ao domínio de um mujtahid, como seus avós. A espiritualidade conservadora visava ajudar os fiéis a aceitarem as limitações de sua sociedade e submeterem-se ao status quo. O mito de Hussein mantivera viva entre os xiitas a paixão por justiça social, mas a história de Hussein e a dos imãs também mostraram a impossibilidade de implementar esse ideal divino num mundo incapaz de comportar transformações radicais.
64. Agora a realidade era outra. Os iranianos estavam passando por grandes mudanças e não podiam reagir da mesma maneira aos velhos ritos e símbolos. Shariati estava tentando reformular o xiismo para que tocasse os muçulmanos nesse mundo tão alterado. O islamismo é mais dinâmico que qualquer religião, dizia Shariati. Sua terminologia demonstra a sua essência progressista. No ocidente o termo política deriva do grego polis, cidade, uma unidade administrativa estática. Já o equivalente islâmico é zilazat, que significa literalmente domar um cavalo selvagem, um processo que envolve uma luta ferrenha para trazer à luz uma perfeição inerente. 65. Os termos árabes Ummah e Imam derivam da raiz a decisão de ir. Portanto, o imam constitui um modelo que conduz os fiéis numa nova direção. A comunidade, Ummah, não se resume a um conjunto de indivíduos, mas está voltada para um objetivo, pronta para a revolução perpétua. 66. O IGA de julgamento independente demanda constante esforço intelectual para renovar e reconstruir. É dever de todo muçulmano, e não privilégio de alguns ulemás. 67. A migração, central na experiência islâmica, implica disposição para mudanças e um desprendimento que mantém os muçulmanos em contato com a novidade de existência. 68. Até intizar esperar a volta do imã escondido. Sugere atenção permanente à possibilidade de transformação e recusa do status quo. A responsabilidade do homem, pelo próprio progresso, pelo progresso da verdade, pelo progresso da humanidade torna-se intensa, imediata, lógico e vital. O xiismo de Ali é uma religião que incita os devotos a levantar-se e dizer não. 69. O regime não podia permitir esse tipo de discurso e em 1973 fechou a Uzainia. Shariati foi preso e torturado. Depois de um período de exílio interno recebeu permissão para deixar o país e, segundo seu pai contou mais tarde, numa noite, ouviu chorar ao despedir-se do profeta e do imã Ali. 70. Em 1977 morreu em Londres, provavelmente nas mãos da Savak. Shariati preparou para uma revolução islâmica aos iranianos instruídos e ocidentalizados. Foi uma figura tão crucial para os intelectuais na década de 1970 quanto Al-Yamar na de 1960. Às vésperas da revolução de 1978, seu retrato muitas vezes esteve presente nas passeatas ao lado de Khomeini. A maioria dos iranianos, porém, continuava seguindo a orientação de Khomeini, que paradoxalmente era mais livre para expressar sua posição no Iraque que em Qum. Seus livros e fitas eram contrabandeados para o Irã e levavam-se a sério seus fatuas, como que declarou o regime incompatível com o islamismo depois que o Shah substituiu o calendário. Em 1971 Khomeini publicou um livro, O Marcante, O Combate Islâmico e Governo Islâmico, em que desenvolve uma ideologia xiita para um regime clerical. Trata-se de uma tese chocante e revolucionária. Durante os séculos os xiitas consideraram ilegítimo todo o governo estabelecido na ausência do imã escondido e nunca acharam correto os ulemás governarem o Estado. Agora Khomeini afirmava que os ulemás deviam assumir o governo para salvaguardar a soberania divina. Se um faqih, especialista em jurisprudência islâmica, passasse a controlar as instituições administrativas e políticas, garantiria o cumprimento da Sharia. Embora não estivesse no mesmo nível do profeta e dos imãs, podia revestir-se de idêntica autoridade, graças a seu conhecimento da lei divina, sendo Deus o único legislador verdadeiro, e não um parlamento que cria sua legislação humana. Devia haver uma assembleia para aplicar a Sharia a todos os aspectos da vida cotidiana. Khomeini sabia que sua tese era controvertida e questionava uma convicção fundamental dos xiitas. Todavia, como Qutb, achava que as circunstâncias justificavam tal inovação. Como Shariati, não acreditava que a religião pudesse ser privatizada por mais tempo. O profeta, o imã Ali e o imã Hussein foram líderes políticos, além de espirituais, e combateram ativamente a opressão e a idolatria de sua época. A fé não era uma questão de crença pessoal, mas uma atitude que incita os homens à ação. O islamismo é a religião dos indivíduos militantes empenhados na fé e na justiça. É a religião dos que desejam liberdade e independência. É a escola dos que lutam contra o imperialismo. 71. Trata-se de uma mensagem muito moderna. Como Shariati, Khomeini tentava provar que o islamismo não era uma fé medieval, mas sempre defendeu valores que o ocidente julgava ter inventado. Os imperialistas o infectaram e o enfraqueceram. Ao separar-se a religião da política, segundo o modelo ocidental, pervertera-se a fé. O islamismo vive no meio do povo como se fosse estrangeiro. Khomeini lamentou. Se alguém se propusesse a apresentá-lo como de fato é, dificilmente lhe dariam crédito. 72. Os iranianos sofrem de mal-estar espiritual. Esquecemos nossa identidade completamente e a substituímos por uma identidade ocidental. Os iranianos se venderam e não se conhecem. Tornaram-se escravos de ideais estrangeiros. 73. A cura para essa alienação estava na criação de uma sociedade baseada inteiramente nas leis islâmicas, que não só eram mais naturais que os códigos importados do Ocidente, como tinham origem sagrada. Se vivessem numa sociedade organizada de acordo com os ditames divinos, impelidos pela lei do país a conduzir-se exatamente como Deus queria, os iranianos e o significado de sua vida mudariam. As disciplinas, práticas e rituais islâmicos lhes infundiriam um espírito maometano, o ideal para a humanidade. A fé não era uma aceitação nacional de um credo, mas uma atitude, um estilo de vida. Na luta revolucionária pela felicidade e pela integridade que Deus concebeu para o gênero humano, tudo decorre da fé. 74.
Essa fé era revolucionária porque constituía uma revolta contra a hegemonia do espírito ocidental. Provavelmente um ocidental acharia sinistra e coerciva a teoria do Velayat Faqih, governo do jurista, formulada por Khomeini, mas o governo moderno do Irã não proporcionará ao povo as liberdades tão naturais para os europeus e os americanos. Khomeini começava a personificar um ideal xiita alternativo para a monarquia Pahlavi. Era famoso como um místico e como detentor de um conhecimento divino semelhante, se não idêntico, ao dos imames. Como Hussain, desafiar o regime corrupto de um tirano, como os imames, fora preso e quase executado por um governante injusto, como alguns imames, tivera de exilar-se e perder o que lhe pertencia por direito. Agora em Najaf, vivendo ao lado do santuário do imame Ali, parecia o imame escondido, fisicamente inacessível a seu povo, ainda o guiava de longe e um dia haveria de voltar. Dizia-se que, apesar de exilado, sonhava morrer em Qom. Os ocidentais não compreendiam como esse homem, desprovido do fascínio ou do carisma que esperavam encontrar no líder político, conseguiram inspirar tamanha devoção nos iranianos. Se conhecessem melhor o xiismo, desvendariam o aparente mistério. Quando escreveu o governo islâmico, Khomeini provavelmente não imaginava que a revolução estava prestes a ocorrer. Calculava que seriam necessárias 200 anos para o Irã implementar o Velayat Faqih. 75, nessa época estava mais preocupado com o ideal religioso que com a aplicação prática de sua teoria. Em 1972, ano seguinte ao lançamento de governo islâmico, redigiu um artigo intitulado A Maior Jihad, apresentando uma justificativa mística para o controverso Velayat Faqih. O título se refere a uma de suas hadith favoritas. Estamos voltando da jihad menor para a jihad maior. O profeta teria dito ao retornar de um combate. A frase traduz perfeitamente sua convicção de que as batalhas e campanhas políticas eram a luta menor, muito menos importantes que o esforço para efetuar a transformação espiritual da sociedade e a integração dos próprios sentimentos e desejos. Como Shariati, Khomeini acreditava que nenhuma solução política teria sucesso sem uma profunda renovação religiosa do Irã. Em seu artigo de 1972, Khomeini sugeriu que um faqih empenhado na busca mística descrita por Mullah Sadra poderia adquirir a mesma infalibilidade isma dos imames. Isso não significava, evidentemente, que o jurista estava no mesmo nível dos imames. Contudo, como místico ao aproximar-se de Deus, ele devia libertar-se do egoísmo que o mantivera afastado do divino. Devia desvencilhar-se dos véus das trevas, do apego ao mundo, da tentação da sensualidade. No auge de sua viagem a Deus se livraria, assim, da inclinação para o pecado. O homem que crê em Deus Todo-Poderoso e o vê com o coração tão claramente como vê o sol, não pode cometer nenhum ato pecaminoso. Os imames possuíam um conhecimento divino especial, um dom único, mas também adquiriram essa infalibilidade menor mediante os processos comuns da espiritualidade. Portanto, um faqih misticamente renascido dessa forma poderia conduzir o povo até Deus. 76. Havia aqui uma idolatria em potencial, mas novamente cumpre enfatizar que em 1972 ninguém, nem mesmo Khomeini, pensava que uma revolução de inspiração islâmica conseguisse derrubar o Shah. Khomeini tinha então 70 anos. Provavelmente não se imaginava como faqih governante, tanto em governo islâmico como em Ajah maior. Tentava descobrir como poderia remanejar a mitologia e o misticismo xiitas para que, contrariando séculos de tradição sagrada, permitissem que um clérigo governasse o Irã. Ainda tinha de descobrir como esse mito funcionaria na prática. Em Israel, uma nova forma de fundamentalismo já começara a traduzir o mito em fato político. Suas raízes estavam no sionismo religioso que crescera à sombra do sionismo secular no período anterior à criação do Estado de Israel. Esses sionistas religiosos eram ortodoxos modernos e desde muito vinham instalando suas colônias praticantes ao lado dos kibbutzim socialistas. Ao contrário dos Haredim, não viam incompatibilidade entre o sionismo e a ortodoxia. Interpretavam a Bíblia literalmente, como Deus prometeu a terra aos descendentes de Abraão. Os judeus tinham o direito legal de ocupar a Palestina. Ademais, em Eretz Israel conseguiriam observar a lei com maior rigor que na diáspora. Evidentemente no gueto não era possível cumprir muitos mandamentos relacionados com o cultivo e o povoamento da terra, ou as leis referentes à política e governo. Assim, na diáspora o judaísmo forçosamente se fragmentara e se compartimentara. Agora, por fim em sua pátria, os judeus mais uma vez teriam condições de obedecer plenamente a Torá. Pinchas Rosenblut, um dos pioneiros da ortodoxia sionista, explicou: aceitamos integralmente a Torá, seus mandamentos e suas ideias. A velha ortodoxia teve de contentar-se com uma pequena parte da Torá, observada na sinagoga ou no seio da família, ou em determinados setores da vida. Queremos cumprir a Torá sempre e em todos os setores, para garantir sua soberania no âmbito individual e público. 77. Longe de ser incompatível com a modernidade, a lei a completaria. O mundo veria que os judeus podiam implantar uma ordem social verdadeiramente progressista, porque fora planejada por Deus. 78. O sionismo religioso sempre se caracterizaria por um desejo de plenitude. Era uma forma de alcançar a cura e uma visão mais holística, depois do trauma e dos sofrimentos do exílio. No entanto, era também uma rebelião contra o racionalismo dos sionistas seculares, que não levavam a sério esses colonos devotos e julgavam não só anacrônica como abominável sua ambição de estabelecer em Eretz Israel um estado regido pela Torá. Os sionistas religiosos tinham plena consciência de sua rebeldia. Os jovens que fundaram o movimento Bnei Akiva, filhos de Akiva, em 1929,
Tomaram como modelo o Rabino Akiva, o grande místico e estudioso do século II d.C. que apoiara uma revolta judaica contra Roma. Os sionistas seculares também eram rebeldes, mas insurgiam-se contra o judaísmo religioso. Agora os integrantes do Bnei Akiva achavam-se na obrigação de conclamar uma rebelião, contra as posições da juventude secular, que se opõe ao judaísmo e à tradição judaica. 79. Travavam uma luta em nome de Deus. Ao invés de marginalizar o divino e excluí-lo das esferas política e cultural, queriam que a religião permeasse sua vida inteira, sempre e em todos os aspectos. Não permitiriam que os secularistas se apoderassem do sionismo, embora constituíssem uma pequena minoria. Estavam realizando uma mini-revolução contra o que consideravam a dominação ilegítima da ideologia totalmente irracional dos secularistas. Precisavam de escolas e instituições próprias. Na década de 1940, Moshe Svineria fundou uma série de internatos de elite para meninos e meninas sionistas religiosos. Nessas escolas tipo yeshiva, os padrões acadêmicos eram elevados. O currículo compreendia matérias seculares e a Torá. Ao contrário dos Haredim, esses sionistas religiosos neo-ortodoxos não achavam que deviam afastar-se das grandes correntes da vida moderna. Se o fizessem, estariam traindo sua visão holística. Acreditavam que o judaísmo era amplo bastante para acomodar ciências gentias, mas também levavam a sério o estudo da Torá e contratavam jovens formados nas yeshivot Haredim para ensinar-lhes a Torá e o Talmud. As escolas tipo yeshiva ainda havia mitos e jogos como complementares. A Torá proporcionava um encontro místico com o divino e dava sentido ao todo, embora não tivesse utilidade prática, como os logos das matérias seculares. Conforme explicou o Rabino Yeshua Eugel, diretor da Midrashiat Noam, estudava-se a Torá não para ganhar a vida ou como um meio de assegurar uma existência econômica, militar e política, mas por ela mesma, porque ela era simplesmente todo o propósito do homem. 80. Entretanto, após a fundação do Estado de Israel, o estudo já não bastava para os jovens sionistas religiosos. Na década de 1950 surgiram yeshivot para alunos mais velhos que, graças a um arranjo esder especial com o governo israelense, podiam conciliar seu serviço nas FIDI com o estudo da Torá. Assim os sionistas religiosos criaram um estilo de vida distinto. Mas nos primeiros anos do novo Estado alguns sofreram uma crise de identidade. Pareciam divididos entre dois mundos. Não eram suficientemente sionistas para os secularistas e em termos de realizações não podiam competir com os pioneiros seculares, que conseguiram a formação do Estado de Israel. Tampouco eram suficientemente ortodoxos para os Haredim e sabiam que no tocante a conhecimento da Torá não podiam rivalizar com eles. No início da década de 1950 essa crise provocou outra rebelião da juventude. Alguns adolescentes de 14 anos, alunos da Kfar Aroe, uma das escolas tipo yeshiva, adotaram uma postura religiosa mais rígida, semelhante à dos Haredim. Preconizavam o uso de trajes modestos e a segregação dos sexos. Proibiam conversas frívolas e recreações triviais e vigiavam-se mutuamente num sistema que envolvia confissão pública e julgamento dos depravados. Denominavam-se Gailet Brasas Ardentes, e conjugavam o rigor dos Haredim com um intenso nacionalismo. Sonhavam em construir um kibbutz com uma yeshiva no centro, onde os homens estudariam o Talmud dia e noite, como os Haredim, enquanto as mulheres, relegadas à esfera inferior, porém complementado logos, o sustentariam e cultivariam a terra. Tornaram-se um grupo de elite nos círculos sionistas religiosos, mas achavam que sua ortodoxia só seria completa quando, como os assídicos e os misnagidim, encontrassem um rabino que os abençoasse e os guiasse. No final da década de 1950 encantaram-se com Zvi Yehuda Kook, filho de Abraão e Yitzhak Kook, cuja obra examinamos no capítulo 6. 81. Quando Gailet o descobriu, o rabino Zvi Yehuda tinha quase 70 anos e não era nem a metade do que Abraão e Yitzhak havia sido. Dirigia a Yeshiva Merkaz Arab, que seu pai fundara na parte norte de Jerusalém e que agora estava em declínio, com apenas 20 alunos. Entretanto, seduziu o Gailet com suas ideias, porque foi muito mais longe que seu pai e ao mesmo tempo simplificara de tal modo a complexa visão dialética de Gokseno que lhe dera a forma compacta de uma ideologia moderna. Abraão e Yitzhak vira no sionismo secular um propósito divino. Zvi Yehuda via o secular Estado de Israel como o reino de Deus Tótico e considerava sagrado cada torrão de sua terra, cada judeu que vem para Eretz Israel, cada árvore que é plantada no solo de Israel, cada soldado que ingressa no exército de Israel constitui literalmente mais um estágio espiritual, mais um estágio do processo de redenção. 82. Enquanto os Haredim proibiam seus estudantes de assistir à parada militar do dia da independência, Kook Jr. dizia que, sendo o exército sagrado, assistir à sua passagem era um dever religioso. Os soldados eram tão justos quanto os estudiosos da Torá, e suas armas tão santas quanto o chale de oração aos filactérios. O sionismo é um assunto celestial. O Estado de Israel é uma entidade divina, nosso Estado santo e sublime. 83. Kook Sr. pensava que os judeus não deviam participar da política, porque no mundo irredento toda a política é corrupta. Já Kook Jr. acreditava que a era messiânica havia começado e que o envolvimento político constituía, como a viagem mística do cabalista, uma ascensão aos pináculos da santidade. 84. Nessa perspectiva literalmente holística a Terra, o povo e a Torá formam uma tríade indivisível e abandonar um de seus componentes equivale a abandonar todos os três. Só quando os judeus ocupassem toda a terra de Israel, tal como a define a Bíblia, poderia ocorrer a redenção, a anexação do país inteiro, inclusive de territórios que na época pertenciam aos árabes, tornou-se um supremo dever religioso. 85.
Contudo, havia pouca esperança de se conseguir cumprir esse dever quando Gaelete descobriu Cook, no final dos anos de 1950. As fronteiras do Estado de Israel, estabelecidas em 1948, compreendiam apenas a Galileia, o Negev e a planície costeira. A bíblica margem ocidental do Jordão fazia parte do reino hashemita da Jordânia. Cook, porém, estava confiante. Tudo evoluía de acordo com um padrão pré-estabelecido. Até o Holocausto favorecer a redenção, pois forçar os judeus a deixar a diáspora e voltar para a terra. Os judeus se aferraram tão firmemente à impureza de países estrangeiros que, quando chegou o fim dos tempos, tiveram de ser separados com grande derramamento de sangue. Cook explicou num sermão que pronunciou no dia do Holocausto em 1973. Esses fatos históricos revelavam a mão de Deus e acarretaram o renascimento da Torá e de tudo que é santo. A história propiciou, pois, um encontro com o Senhor do Universo. 86. A transposição do mito em fato finalmente ocorrera. No mundo pré-moderno a mitologia e a política eram distintas. A construção do Estado, as campanhas militares, a agricultura e a economia competiam às disciplinas racionais do Logos. O mito continha essas atividades e lhes dava sentido. Também podia atuar como corretivo e lembrar valores que transcendiam as considerações pragmáticas da razão, como a compaixão. Uma realidade terrena podia converter-se em símbolo do divino, mas em si mesma nunca era santa. Apontava algo além dela, algo inacessível à razão. Cook ignorou essas distinções e criou o que se poderia chamar de idolatria. Um exército pode ser santo, se muitas vezes tem de fazer coisas terríveis, como matar inocentes junto com culpados. O messianismo tradicionalmente inspirara críticas ao status quo, porém Cook usaria para sancionar a política israelense. Tal postura podia levar a um niilismo que nega valores cruciais. Ao tornar santo o Estado de Israel e suprema sua integridade territorial, Cook sucumbiu à tentação responsável por algumas das piores atrocidades nacionalistas do século XX. Perdeu a visão abrangente de seu pai, que compreendia outras religiões e o mundo secular. Estava cheio de ódio pelos cristãos, pelos goim que interferiam nas ambições dos israelenses, e pelos árabes. 87. Ver razão e mito como complementares, porém independentes. Era sábio. Juntar razão e mito era perigoso. Os adolescentes do Gaelete não pensavam assim. A ideologia holística de Cook Jr. fazia do sionismo uma religião, e era justamente isso que eles procuravam. Passaram a estudar na Merkaz Árabe em tempo integral e colocaram a obscura Yeshiva no mapa de Israel. Também fizeram de Cook uma espécie de papa judeu, cujos decretos eram imperativos infalíveis. Tornaram-se seu braço direito e mais tarde assumiriam a liderança do novo sionismo fundamentalista. Chamavam-se Moshe Levinger, Yaakov Ariel, Shlomo Aviner, Ayn Druckmann, Dov Lior, Zalman Melamed, Abraham Shapira e Eliezer Waldman. Na década de 1960 planejaram uma ofensiva para reconquistar a nação para Deus e conscientizar o Estado secular de seu potencial religioso. Em vez da síntese dialética de secular e religioso, imaginada por seu pai, Zvi Ehud esperava uma iminente tomada do secular pelo divino. Apesar de todo seu entusiasmo, o Gaelete não conseguiu ir além do planejamento. Não havia nada que pudesse efetivamente fazer para colonizar todo o território ou mudar o coração da nação. Em 1967, porém, a história o ajudou. No dia da independência de 1967, cerca de 3 semanas antes de eclodir a Guerra dos 6 Dias, o Rabino Cook estava pronunciando seu costumeiro sermão na Yeshiva Merkaz Árabe, quando de repente soltou um grito e formulou uma pergunta que alterou por completo o tom de seu discurso. Onde estão Hebron, Siquém, Jericó e Anatot, arrancadas do Estado em 1948, enquanto jazíamos mutilados e sangrando? 88. 3 semanas depois o exército israelense ocupou essas cidades bíblicas, que até então estavam em poder dos árabes, e os discípulos de Cook se convenceram de que Deus lhe inspirara uma verdadeira profecia. No fim dessa breve guerra, Israel havia conquistado a faixa de Gaza ao Egito, a margem ocidental à Jordânia e as colinas de Golã à Síria. Anexou a cidade santa de Jerusalém, que desde 1948 dividia com a Jordânia, e declarou a sua capital eterna. Mais uma vez os judeus podiam orar no muro ocidental. Um clima de exultação e euforia quase mística tomou conta do país. Antes da guerra os israelenses ouviram no rádio nascer ameaçar jogá-los no mar. Agora entravam inesperadamente na posse de locais sagrados para a memória judaica. Muitos dos secularistas mais empedernidos viram a guerra como um acontecimento religioso, rememorativo da passagem do Mar Vermelho. 89. Para os cookistas a guerra foi ainda mais crucial. Parecia a prova conclusiva de que a redenção realmente estava se realizando e Deus estava conduzindo a história para a consumação final. O fato de nenhum Messias ter aparecido não preocupava os jovens do Gaelete. Eles eram modernos e podiam muito bem entender o Messias mais como um processo que como uma pessoa. 90. Tampouco lhes importava que o milagre da guerra tivesse uma explicação absolutamente natural. A vitória israelense se deverá à eficiência das fé e à inépcia dos exércitos árabes. Maimônides, filósofo do século XII, havia dito que a redenção não teria nada de sobrenatural. As passagens proféticas que falavam de prodígios cósmicos e paz universal se referiam não ao reino messiânico neste mundo, e sim ao mundo que estava por vir. 91. A vitória convenceu os cookistas de que chegara a hora de mobilizar-se para valer. Meses depois da vitória, rabinos e estudantes improvisaram um debate na Merkaz Árabe para encontrar maneiras de frustrar o plano de paz do governo trabalhista, que consistia em devolver aos vizinhos árabes alguns dos territórios recém-ocupados. A devolução de qualquer pedaço do solo sagrado, por mínimo que fosse,
representaria uma vitória das forças do mal. Os coquistas se surpreenderam ao descobrir que tinham aliados seculares. Pouco depois da guerra, um grupo de ilustres poetas, professores, políticos aposentados e oficiais do exército israelense fundaram um movimento pela terra de Israel com o objetivo de impedir concessões territoriais por parte do governo. O movimento ajudaria os coquistas a expor sua ideologia de modo atraente para o público em geral e lhes ofereceria apoio financeiro e moral, contribuindo para sua consolidação. Em abril de 1968, Moshe Levinger e alguns companheiros resolveram celebrar a Páscoa com seus familiares em Hebron, cidade onde Abraão, Isaac e Jacó estariam sepultados. Os muçulmanos também veneram esses patriarcas judeus como grandes profetas, de modo que para eles Hebron é igualmente uma cidade santa. Há séculos os palestinos a chamam de El-Khalil, por causa de suas associações sagradas com Abraão, o amigo de Deus. Entretanto, Hebron também evoca lembranças mais sombrias, como o massacre de 59 judeus, homens, mulheres e crianças, em 24 de agosto de 1929. Numa época de grande tensão entre árabes e sionistas na Palestina, Levinger e seu grupo hospedaram-se no Parque Hotel como turistas suíços, porém, depois da Páscoa, recusaram-se a partir. Criaram uma situação embaraçosa para o governo israelense, pois as convenções de Genebra proibiam qualquer tipo de permanência nos territórios ocupados durante as hostilidades, e as Nações Unidas exigiam que Israel se retirasse das áreas que conquistara. Todavia o desplante do pequeno grupo fez os trabalhistas lembrarem-se de seus pioneiros, em sua idade do ouro, e o governo relutava em removê-lo. 92. Levinger e seus companheiros prosseguiram com a ofensiva na Caverna dos Patriarcas. Depois da Guerra dos 6 Dias, o governo militar de Israel reabriu o santuário, que ficara fechado durante o conflito, e estabelecera condições para que os judeus pudessem orar no local sem molestar os árabes. Os colonos judeus, porém, queriam mais espaço e mais tempo na caverna. Às sextas-feiras recusavam-se a sair antes de os muçulmanos entrarem para sua oração comunitária semanal. Às vezes deixavam o interior do santuário, mas obstruíam a entrada principal, ou então realizavam na caverna a cerimônia do Kiddush, sabendo que com isso ofendiam os muçulmanos. Em 1968, no dia da independência, hastearam ali a bandeira de Israel, infringindo as normas do governo. A tensão aumentou, e, inevitavelmente, talvez, um palestino jogou uma granada num grupo de visitantes judeus. 93. Relutantemente o governo israelense estabeleceu um enclave para os colonos fora de Hebron e colocou-o sob a proteção das FIDI. Levinger chamou a colônia de Kiryat Arba, o nome bíblico de Hebron, e ela se tornou um baluarte para os sionistas fundamentalistas mais radicais, violentos e provocadores. Em 1972 Kiryat Arba era uma cidadezinha, com cerca de 5.000 habitantes. Os coquistas a viam como uma vitória numa guerra santa que empurrava as fronteiras do outro lado e libertava para Deus uma área importante da Terra Santa. Em outros pontos, todavia, pouco progrediram. Para sua exasperação, a redenção parecia suspensa. O governo trabalhista não anexou os territórios ocupados e, embora construísse instalações militares no local, ainda falava em trocar terras por paz. Com a vitória de 1967 os israelenses adotaram uma atitude complacente, mas abandonaram em outubro de 1973 por ocasião do Yom Kippur, Dia do Perdão, a data mais solene do ano judaico, quando o Egito e a Síria invadiram Sinai e as colinas de Golã. Dessa vez os exércitos árabes tiveram um desempenho muito melhor, e só com grande dificuldade as FIDI conseguiram rechaçá-los. Um clima de depressão e dúvida tomou conta dos israelenses. A invasão os surpreendera totalmente, e a derrota que por pouco não sofreram parecia o resultado de um declínio ideológico. Os coquistas também pensavam assim. Em 1967 Deus mostrara claramente sua vontade, mas, ao invés de capitalizar essa vitória e apoderar-se dos territórios, o governo contemporizara, receoso de indispor-se com os goyim, sobretudo nos Estados Unidos. A guerra do Yom Kippur representava a punição divina e um lembrete. Agora os judeus religiosos deviam acudir à nação. Um rabino coquistas comparou Israel secular a um soldado que tomba no deserto depois de uma luta heróica. Os judeus fiéis, que nunca abandonaram a religião, deviam assumir sua missão e levá-la a cabo. 94. A Guerra dos 6 Dias confirmará a concepção dos coquistas e acarretará a fundação de algumas colônias, mas seu movimento só deslanchou realmente após o choque da Guerra do Yom Kippur. O rabino coquista Seuda Amital expressou a nova militância no artigo intitulado O Significado da Guerra do Yom Kippur, em que demonstra aquele medo da aniquilação que está no centro de tantos movimentos fundamentalistas. O ataque de outubro lembrara todos os israelenses que estavam isolados no Oriente Médio e cercados de inimigos que pareciam decididos a destruí-los. Evocar o espectro do Holocausto. Desacreditar a velha política sionista. O Estado secular não resolver o problema dos judeus. O antissemitismo era pior que nunca. O Estado de Israel é o único do mundo que se defronta com a destruição. Amital escreveu: não havia possibilidade de normalizar os judeus, tornando-os iguais às outras nações, como os sionistas seculares desejavam. Existia, porém, outro sionismo, pregado pelo rabino Zvi Yehuda Kook, que anunciava grande avanço no processo da redenção. Devia-se ver a guerra não como mais uma catástrofe, e sim como um ato de purificação. Os judeus seculares, cujo sionismo se revelara tão inadequado que conduzira a nação à beira do desastre, tentaram fundir o judaísmo com o racionalismo empírico e a cultura democrática do moderno ocidente. Cumpria eliminar essa influência estrangeira. 95.
A Mittal estava formulando uma teoria que tinha muito em comum com o fundamentalismo emergente no Egito e no Irã. A guerra do Yom Kippur ocorrera com a permissão de Deus para incitar os judeus a voltarem para si mesmos, apontar os verdadeiros valores a um Israel ocidentoxiado, inserira-se, portanto, no processo messiânico e se convertera numa guerra santa contra a civilização ocidental. Mas a maré havia mudado. A guerra também revelara que os judeus não eram os únicos que lutavam para sobreviver. Nesse conflito de vida ou morte, os gentios também travavam a batalha final. O ressurgimento e a expansão do Estado judeu mostraram que Deus detinha um controle, que não havia espaço para Satã e que Israel rechaçara as forças da iniquidade. Israel conquistara a terra. Agora tudo que faltava fazer antes da redenção era remover os últimos vestígios do espírito secular ocidental da alma dos judeus, que deviam retomar sua religião. A guerra anunciara a morte do secularismo. Os coquistas estavam prontos para mobilizar-se e ter uma participação mais política na luta contra os ocidentais que tentavam conter o expansionismo israelense, contra os árabes e contra o secularismo que o Ocidente disseminara em Israel. Nos Estados Unidos, os fundamentalistas protestantes também estavam prontos. O caos da década de 1960, com sua permissiva cultura jovem, sua revolução sexual, sua defesa de direitos iguais para homossexuais, negros e mulheres, parecia abalar as próprias bases da sociedade. Muitos estavam convencidos de que esse cataclismo, mais o tumulto no Oriente Médio, só podia indicar a proximidade do arrebatamento. Desde a Revolução, o protestantismo americano estava dividido em dois campos antagônicos, e durante cerca de 40 anos os fundamentalistas se empenharam em criar seu próprio mundo, rejeitando o ethos moderno dos secularistas e dos cristãos liberais. Viam-se como estrangeiros, porém na verdade representavam uma grande parcela da população que se indignava com a hegemonia cultural do estabelecimento secularista do leste e se sentia mais à vontade com a religião conservadora dos fundamentalistas. Ainda não haviam se mobilizado para compor um movimento político destinado a redimir a sociedade, mas tinham potencial para tanto e no final dos anos de 1970 começaram a tomar consciência do próprio poder. Em 1979, ano em que voltaram à cena, uma pesquisa nacional realizada por George Gallup revelou que 1/3 dos americanos adultos consultados passara por uma conversão religiosa renascera. Quase a metade acreditava na infalibilidade da Bíblia, e mais de 80% viam Jesus como uma figura divina. A pesquisa revelou ainda a existência de aproximadamente 1.300 emissoras de rádio e televisão evangélicas, com uma audiência de cerca de 130 milhões de pessoas e lucros estimados entre 500 milhões e alguns bilhões de dólares. Como declarou o destacado fundamentalista Patty Robertson durante as eleições de 1980, temos votos suficientes para governar este país. 96. 3 fatores contribuíram para esse ressurgimento e essa segurança nas décadas de 1960 e 1970. Primeiro, o desenvolvimento do Sul. Até então o fundamentalismo era produto das grandes cidades do Norte. O Sul ainda era predominantemente agrário. O cristianismo liberal pouco progredira nas igrejas. E, portanto, os fundamentalistas não haviam sentido necessidade de combater as novas ideias e o evangelho social. Contudo, na década de 1960 o Sul começou a modernizar-se. Recebeu um influxo de nortistas, que procuravam emprego na indústria petrolífera e nos novos projetos tecnológicos e aeroespaciais. Conheceu então o mesmo tipo de industrialização e urbanização acelerada que o Norte conhecera um século antes. Nos anos de 1930, 2/3 de sua população viviam no campo. Em 1960, menos da metade ainda se encontrava na zona rural. Tinha início a projeção do Sul em nível nacional. Em 1976, Jimmy Carter se tornou o primeiro presidente sulista desde a Guerra Civil. Ronald Reagan, governador da Califórnia, sucedeu-o em 1980. Os sulistas estavam felizes com sua preeminência, mas seu mundo se transformara por completo. Os imigrantes vindos do norte levaram com eles ideias modernas e liberais. Nem todos eram protestantes, ou sequer cristãos. Valores e crenças até então inquestionáveis agora tinham de ser defendidos. Principalmente nas denominações batista e presbiteriana, os conservadores estavam tão maduros para um movimento fundamentalista quanto seus correligionários do norte na virada do século e pelas mesmas razões. 97. A população do Novo Sul, que se sentia sem raízes, alienada da sociedade em que vivia, compunha-se, sobretudo de indivíduos que migraram das áreas rurais para as cidades em rápida expansão. Seus filhos agora cursavam faculdade e no campus não só se deparavam com o liberalismo da década de 1960, como conviviam com colegas que haviam perdido a fé. 98. Os pais se alarmavam com suas ideias aparentemente heréticas e nos meios religiosos encontravam conceitos ainda mais chocantes, introduzidos pelos forasteiros do norte. Cada vez mais pessoas se voltavam para as igrejas fundamentalistas, sobretudo as eletrônicas. Nessa época, televangelistas convincentes construíram verdadeiros impérios. Os conversas em potencial se concentravam nas fronteiras do sul, começando por Virginia Beach, onde Patty Robertson instalou sua Christian Broadcasting Network e o popularíssimo 700 Club. Depois vinha Lynchburg, na Virgínia, onde Jerry Falwell iniciara seu ministério televisivo em 1956, e Charlotte, no Carolina do Norte, onde os exuberantes Jim e Tammy Faye Baker tinham sua sede. O cinturão bíblico terminava no sul da Califórnia, região com longa tradição de conservadorismo político e religioso.
99. O segundo fator que contribuiu para que muitos tradicionalistas aderissem ao fundamentalismo foi a rápida expansão do poder do Estado americano após a Segunda Guerra Mundial. Desde a Revolução, os americanos desconfiavam do governo centralizado e muitas vezes se valiam da religião para expressar sua aversão ao estabelecimento secularista. Os fundamentalistas estavam particularmente indignados com resoluções da Suprema Corte que baniram o culto obrigatório das escolas do Estado por considerá-lo uma violação do muro de separação entre religião e política, concebido por Jefferson. Os juízes secularistas chegaram à conclusão de que o patrocínio estatal de programas religiosos nas escolas públicas era inconstitucional, ainda que não envolvesse fundos provenientes de impostos e que o culto fosse voluntário e não se restringisse a uma única denominação. Sobre esse assunto emitiram sentenças em 1948, 1952 e 1962. Em 1963 a Suprema Corte baniu a leitura bíblica das escolas públicas, fundamentando-se na primeira emenda. Na década de 1970 declarou inválida toda lei que 1. Pretendesse promover a causa da religião, 2. Resultasse, ainda que não intencionalmente, no avanço da religião e 3. Envolvesse o governo em questões religiosas. Sim, reagia, assim, ao crescente pluralismo da cultura americana. Embora nada tivesse contra a religião, queria a restrita ao âmbito privado. Tais resoluções eram secularizantes, mas não se comparavam às agressivas tentativas de Nasser ou do Shah para marginalizar a fé religiosa. De qualquer modo, cristãos fundamentalistas e evangélicos estavam indignados com o que lhe parecia uma cruzada ímpia. Achavam impossível isolar e limitar legitimamente a religião, pois julgavam absolutas e soberanas as exigências do cristianismo. Sentiam-se ofendidos com a disposição da corte de estender o princípio do livre exercício da fé, assegurado pela primeira emenda, a religiões que nem sequer eram cristãs e com a determinação dos juízes de situar todas as crenças no mesmo nível. A seu ver, isso equivalia a dizer que a sua religião era falsa. A decisão de confinar a religião ao âmbito privado enfurecia principalmente os fundamentalistas, pois lhe parecia uma intrusão excessiva e inédita da corte na vida particular dos cidadãos. Quando o Internal Revenue Service ameaçou acabar com a isenção fiscal de algumas faculdades fundamentalistas, alegando que suas normas contrariavam o interesse público, foi como se a sociedade liberal tivesse realizado uma operação de guerra. O livre exercício da fé parecia vedado unicamente aos fundamentalistas. Em meados da década de 1970, a Suprema Corte endossou as resoluções do IRS contra as Goldsboro Christian Schools da Carolina do Norte, que não admitiam afro-americanos, e a Bob Jones University, que, embora não fosse segregacionista, baniu do campus o namoro interracial, afirmando que a Bíblia proibia. Tratava-se de mais um choque entre dois sistemas de valores, semelhante ao do caso Scopes. Em 1925, ambos os lados se consideravam absolutamente certos. Uma fenda profunda dividiu a nação, à medida que o Estado expandia sua noção de arena pública. Nas décadas de 1960 e 1970, os conservadores cristãos que estavam nas margens da sociedade moderna viam suas intervenções cada vez mais como uma ofensiva secularista. Sentiam-se colonizados pelo mundo de Manhattan, Washington e Harvard, e quanto a isso se assemelhavam às populações do Oriente Médio que se revoltavam com sua sujeição a potências estrangeiras. Achavam que o governo invadira o sacrossanto recesso da família. Uma emenda constitucional conferia às mulheres direitos iguais ao emprego, mas a Bíblia dizia que o lugar da mulher era no lar. A legislação limitava o castigo corporal dos filhos, porém a Bíblia deixava bem claro que o pai tinha o dever de puni-los dessa forma. Concediam-se direitos civis e liberdade de expressão aos homossexuais. Legalizava-se o aborto, reformas que os liberais de São Francisco, Boston e Yale julgavam justas e corretas escandalizavam os conservadores religiosos de Arkansas e Alabama, segundo os quais devia se interpretar e obedecer ao pé da letra a palavra inspirada de Deus. Esses conservadores não se sentiam libertados pela sociedade permissiva, quando pensavam que na década de 1920 2/3 dos estados votaram pela proibição da bebida e que agora os americanos reivindicavam abertamente a legalização da maconha. Só podiam chegar à conclusão de que o país estava sob o domínio de Satã. 101. Surgiu uma nova urgência. Os devotos achavam que a religião verdadeira estava sendo destruída. Se não reagissem, talvez não houvesse outra geração de cristãos. Na década de 1970, mais pais que nunca transferiram os filhos de escolas públicas para estabelecimentos religiosos, onde os professores lhes incutiriam valores e modelos cristãos e conduziriam todo o seu aprendizado num contexto bíblico. Entre 1965 e 1983, as matrículas nas escolas evangélicas multiplicaram-se por 6 e cerca de 100 mil crianças fundamentalistas estudavam em casa. 102. O movimento independente Christian School começou a mobilizar-se. Até então os estabelecimentos fundamentalistas eram espaços isolados. Porém nos anos de 1970 passaram a associar-se para, entre outras coisas, monitorar a legislação relativa a questões educacionais e atuar como lobistas nos níveis estaduais e federal. Seu número não parava de crescer. Na década de 1990 a American Association of Christian Schools tinha 1.360 membros. A Associação Internacional de Escolas Cristãs tinha 1930. 103. Como em muitos outros estabelecimentos de ensino que examinamos, havia um desejo de educação holística, que visse tudo: patriotismo, história, moralidade, política, economia,
Sob um prisma cristão, a instrução espiritual e moral era tão importante quanto a acadêmica, embora esta em geral se equiparasse à do setor público. O clima de estufa visava formar cristãos fervorosos e, se preciso, militantes, preparados para lutar contra a secularização da vida americana. Esses jovens estudavam, por exemplo, a história cristã dos Estados Unidos e examinavam as credenciais religiosas de figuras como George Washington e Abraham Lincoln. Liam apenas obras literárias e filosóficas que estivessem bem afinadas com a Bíblia e enfatizassem valores familiares bíblicos. 104. Como vimos, o grupo que pretende fazer uma mobilização eficaz precisa de uma ideologia com um inimigo claramente definido. Nas décadas de 1960 e 1970, os ideólogos fundamentalistas protestantes definiam o inimigo como o humanismo secular. Ao contrário dos muçulmanos e dos coquistas, que atacavam a cultura secular do Ocidente, os protestantes americanos, fervorosamente patrióticos, não dispunham de um alvo tão fácil. Tinham de combater o inimigo interno. Com o tempo, o termo humanismo secular se tornou uma espécie de baú em que os fundamentalistas jogavam todo o valor ou crença que reprovassem. Vejamos, por exemplo, a definição de humanismo secular formulada pelo fundamentalista Pro Family Forum S/D. Nega a divindade de Deus, a inspiração da Bíblia e a natureza divina de Jesus Cristo. Nega a existência da alma, da vida após a morte, da salvação e do céu, da condenação e do inferno. Nega o relato bíblico da criação. Acredita que não existem absolutos, nem certo, nem errado, que os valores morais são autodeterminados e circunstanciais. Faça o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Acredita na eliminação de papéis distintivos do homem e da mulher. Acredita na liberdade sexual entre indivíduos conscientes de qualquer idade, inclusive em sexo antes do casamento. Homossexualismo, lesbianismo e incesto. Acredita no direito ao aborto, à eutanásia e ao suicídio. Acredita na distribuição equitativa da riqueza americana para reduzir a pobreza e estabelecer a igualdade. Acredita em controle do meio ambiente, controle de energia e sua limitação. Acredita no fim do patriotismo americano e do sistema de livre empresa, no desarmamento e na criação de um governo socialista universal. 105. Essa lista, que parece compilada dos primeiros e segundo manifestos da American Humanist Society, 1933 e 1973, uma organização pouco influente, corresponde a uma descrição razoavelmente exata da mentalidade liberal na década de 1960. Entretanto, como ocorre com a maior parte das ideologias, também caricatura e supersimplifica o liberalismo. Os liberais que pleiteiam a igualdade entre os sexos ou a distribuição equitativa da riqueza nem sempre são ateus. Os que acreditam nos direitos dos homossexuais nunca aprovariam o incesto. Em vez de achar que não existe nem certo, nem errado, apontam a necessidade de rever algumas restrições morais do passado. O desejo de promover a harmonia entre Estados-nação hostis, presente em organizações como a União Europeia ou as Nações Unidas, não implica absolutamente o desejo de promover um governo socialista universal, mas a lista tem o mérito de mostrar que os fundamentalistas consideravam evidentemente negativos valores que muitos cristãos e secularistas liberais consideravam evidentemente positivos, como a preocupação com os pobres e com o meio ambiente. Era como se houvesse duas nações nos Estados Unidos dessa época, assim como no Irã ou em Israel. A sociedade moderna parecia polarizada de tal modo que os diferentes campos tinham cada vez maior dificuldade para entender-se mutuamente, sendo as subculturas tão isoladas e separatistas. Muitos provavelmente nem perceberam a existência do problema, mas os fundamentalistas protestantes não viam essa definição do humanismo secular como uma caricatura. Para eles, o humanismo secular era uma religião rival, com credo, objetivos e organização próprios. Corroborava sua opinião uma nota na decisão da Suprema Corte sobre o caso por caso V. Watkins, 1961, que explicitamente incluiu o humanismo secular no rol das religiões que não ensinam o que em geral se entende como a crença na existência de Deus, como o budismo, o taoísmo e a cultura ética. 106. Mais tarde, os fundamentalistas usariam essa nota para argumentar que as crenças e valores humanistas seculares do governo e dos legisladores deviam ser banidos da vida pública da mesma forma que o protestantismo conservador. Não se tratava, porém, de uma manobra ou uma distorção engenhosamente concebida para desacreditar os liberais. Os fundamentalistas tinham verdadeiro pavor do humanismo secular e de tudo que ele representa. Viam-no como uma conspiração das forças do mal contra Deus, contra a moral, contra o autocontrole, contra a América, conforme declarou Tim LaHaye, um de seus mais destacados e prolíficos ideólogos. Os humanistas seculares controlavam o governo, as escolas públicas e as redes de televisão, tendo em vista destruir o cristianismo e a família americana. 107. Eram humanistas 600 senadores, congressistas e ministros, cerca de 275 mil filiados da American Civil Liberties Union, a National Organization for Women, os sindicatos, as fundações Carnegie, Ford e Rockefeller, as faculdades e universidades. 50% dos legisladores professavam a religião do humanismo secular. 108. A república baseada na Bíblia se transformara num estado secular. Catástrofe que John Whitehead, presidente do conservador Rutherford Institute, atribuía uma interpretação errônea da primeira emenda. Jefferson concebera o muro de separação para proteger a religião do Estado, e não vice-versa. Whitehead explicou. 109. Mas agora os juízes humanistas fizeram do Estado objeto de adoração, visto como secular. O Estado é, porém, religioso, porque tem como suprema preocupação a própria perpetuação. Portanto, o humanismo secular constitui uma rebelião contra a soberania de Deus e peca por idolatria ao venerar o Estado. 110.
movimento fundado por Felix Adler em 1876, que enfatiza a importância do comportamento ético independente de crenças religiosas. NT. A conspiração não só se disseminara pela sociedade americana, como conquistar o mundo. De acordo com o fundamentalista Pat Brooks, os humanistas seculares criaram uma vasta rede conspiratória, que rapidamente se aproximava de sua meta de instituir uma nova ordem mundial, um imenso governo mundial que reduziria a humanidade à escravidão. 111. Para Brooks, como para outros fundamentalistas, o inimigo estava em toda parte, perseguindo implacavelmente seu objetivo, na União Soviética, na Wall Street, no sionismo, no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, no Federal Reserve System. O bando que conduzia essa conspiração internacional incluía os Rothschild, os Rockefeller, Kissinger, Brzezinski, o Shah e Omar Torrijos, o ex-ditador panamenho. 112. O terror infundido pelo humanismo secular era tão irracional e incontrolável quanto qualquer uma das fantasias paranoicas que examinamos e devia-se ao mesmo medo da aniquilação. A visão que os fundamentalistas protestantes tinham da sociedade moderna em geral e da americana em particular era tão satânica quanto a de qualquer muçulmano. Para Frank Schaeffer, por exemplo, o Ocidente estava prestes a entrar numa tenebrosa era eletrônica, em que as novas hordas pagãs, com todo o poder da tecnologia à sua disposição, logo destruirão os últimos baluartes da humanidade civilizada. As trevas nos aguardam, abandonando a praia do cristão ocidental. O que temos diante de nós é apenas um mar de desespero, escuro, turbulento, sem fim, a não ser que lutemos. 113. Como os fundamentalistas judeus e islâmicos, os protestantes americanos também se sentiam acuados e obrigados a lutar para sobreviver. Da mesma forma que a moderna cidade já ali descrita por Said Qutb era quase irreconhecível para os muçulmanos liberais, a visão dos Estados Unidos que os fundamentalistas protestantes estavam desenvolvendo diferia radicalmente da concepção dos liberais. Os fundamentalistas acreditavam piamente que os Estados Unidos eram o país de Deus, mas parece que não acatavam os valores tão apreciados e enaltecidos por outros americanos. Ao escrever sobre a história pátria, praticamente todos lançavam um olhar saudoso sobre os primórdios da nação, porém elogiavam características dos fundadores que os liberais consideravam as menos atraentes. Que tipo de sociedade os puritanos tentaram implantar na Nova Inglaterra? Perguntou Roose Walton, criador da Plymouth Foundation. Uma democracia? Absolutamente. Os primeiros americanos não trouxeram essa ideia para o novo mundo, declarou. 114. Tampouco se preocupavam com liberdade. Estavam mais interessados no bom governo da Igreja e do Estado, que levaria outros homens a trilhar o caminho do bem. 115. Os fundamentalistas não viam a revolução como democrática. Desconfiavam tanto da democracia quanto seus equivalentes judeus e islâmicos e pelo mesmo motivo. Segundo Par Robertson, os pais fundadores agiram sob a inspiração de ideais bíblicos calvinistas. Por isso a Revolução Americana não seguiu o mesmo rumo da francesa e da russa. Seu objetivo consistia em estabelecer não uma oclocracia, e sim uma república na qual a lei bíblica controlasse a vontade da maioria e todas as tendências igualitárias. 116. Certamente os pais fundadores não queriam uma democracia pura e direta, em que a maioria pode fazer o que bem entende. 117. Como qualquer fundamentalista muçulmano, apavoravam-se com a ideia de um governo implementando sua própria legislação. A Constituição não estava habilitada a criar leis independentes da lei suprema, de Deus, mas apenas administrar a lei fundamental que o homem é capaz de compreender e emular. 118. Essa versão do passado americano é muito diferente da do establishment liberal. A história fundamentalista consistiu na criação de uma contracultura empenhada em reconduzir os Estados Unidos ao caminho do bem. Os americanos se afastaram de suas pias origens. As decisões da Suprema Corte, as inovações sociais e a legalização do aborto promoveram a secularização em nome da liberdade. No final dos anos de 1970, porém, os fundamentalistas começaram a admitir que lhes cabia uma parte da culpa. 119. Haviam se isolado depois do caso Scopes, deixando os humanistas à vontade para fazer o que quisessem. Ao iniciar-se a década de 1970, Tinley não pensava no envolvimento político dos fundamentalistas, porém alguns anos depois declarou que em breve os humanistas iriam destruir a América, se os cristãos não resolvessem defender a moralidade e a decência com mais vigor que nas 3 últimas décadas. 120. O pré-milenarismo foi um dos motivos que levaram os fundamentalistas a afastar-se da política, já que o mundo estava condenado. Não havia por que tentar reformá-lo, mas isso também mudou. Em 1970 a Lindsay publicou Tillat Great Planet Art, um best-seller que até 1990 vendeu 28 milhões de exemplares. Trata-se de uma reformulação das velhas ideias pré-milenaristas numa prosa vigorosa e moderna. Lindsay não via nenhum papel especial para os Estados Unidos no fim dos tempos e sugeria que os cristãos se contentassem com detectar sinais do apocalipse em fatos contemporâneos, no final da década de 1970. Contudo, mudou de ideia. Como Tinley, em 1980s, quanto ao Armagedon, argumentou que, se os Estados Unidos recuperassem o juízo, poderiam continuar sendo uma potência mundial durante todo o milênio. Mas para isso devemos assumir ativamente nossa responsabilidade de cidadãos e de membros da família de Deus. Precisamos nos mobilizar para eleger representantes que não só reflitam no governo a moralidade da Bíblia, como elaborem políticas interna e externa que protejam nosso país e nosso estilo de vida. 121. Os fundamentalistas estavam prontos para entrar em ação.
tinham um inimigo para combater e uma concepção da América ideal muito diversa da dos liberais e, apesar de todos os seus medos, sentiam-se suficientemente fortes para levar a cabo sua cruzada. Ao encerrar-se a década de 1970, destacavam-se mais no cenário americano e mostravam-se mais seguros. Esse foi o terceiro fator de sua mobilização no início dos anos de 1980. Já não eram os caipiras pobres que fugiram correndo do caso Copes, a riqueza que viabilizara a sociedade permissiva também os favorecera. Graças à proeminência do Sul e à ascensão do fundamentalismo, muitos achavam possível desafiar o establishment. Sabiam que as denominações liberais minguaram na década de 1960 e que as igrejas evangélicas cresceram em média 8% a cada 5 anos. 122. Os televangelistas também se tornaram mais competentes no marketing do cristianismo. Pareciam fazer do Deus banido de grande parte da esfera pública uma presença poderosa e tangível. Ao assistir às aparentes curas de doentes e inválidos operadas pelo pregador pentecostal Oral Roberts, os fundamentalistas viam o poder divino em ação. Ao ouvir o televangelista Jimmy Swaggart, que se vangloriava de salvar 100.000 almas por semana, proferir virulentos ataques contra os católicos, os homossexuais e a Suprema Corte, sentiam que alguém estava expressando suas opiniões. Ao saber das poupudas doações que Patty Robertson e os Baker recebiam semanalmente em seus programas, convenciam-se de que Deus era a solução para os problemas da economia. Os cristãos deviam dar para receber, diziam. No reino de Deus não existe recessão, nem escassez, garantia Robertson. 123. Era uma verdade que parecia corroborada pelo imenso sucesso dos 10 grandes impérios televisivos cristãos, que arrecadavam mais de $1 bilhão por ano, empregavam mais de 1.000 pessoas e se revelaram um negócio altamente profissional. 124. O homem do momento, porém, era Jerry Falwell. Calcula-se que nas décadas de 1960 e 1974 em 10 famílias americanas sintonizavam sua emissora. Falwell começara seu ministério numa fábrica desativada de Lynchburg, Virgínia, em 1956, pregando para um pequeno número de devotos. 3 anos depois sua congregação triplicara. Em 1988 a Thomas Road Baptist Church tinha 18 mil membros e 60 pastores associados. A renda total da igreja superava $60 milhões por ano, e os serviços eram transmitidos por 392 canais de televisão e 600 emissoras de rádio. 125. Fundamentalista típico. Falwell queria construir um mundo separado e autossuficiente. Em Lynchburg abriu uma escola nos moldes bíblicos. Em 1976 o Liberty Baptist College tinha 1.500 alunos. Dedicou-se também a empreendimentos filantrópicos, um lar para alcoólatras, um asilo e uma agência de adoção que oferecia uma alternativa para o aborto. Em 1976 considerava-se o principal comunicador renascido. Estava criando uma sociedade alternativa para neutralizar o humanismo secular. Desde o início queria que o Liberty College se tornasse uma universidade de nível internacional, que fosse o equivalente de Notre Dame para os católicos e de Brigham Young para os mormons. O fundamentalismo havia mudado desde que Bob Jones fundara sua universidade, na década de 1920. Afastar-se da sociedade já não bastava. Como outros educadores fundamentalistas, Falwell estava formando quadros para o futuro, organizando um exército espiritual de jovens que são a favor da vida, da moral e dos Estados Unidos. 126. Queria conquistar o estabelecimento secularista, ao passo que Bob Jones se retirara do mundo secular a fim de formar professores para escolas cristãs. O Liberty prepararia seus alunos para todos os setores da vida e todas as principais profissões. Salvaria a sociedade, mas para isso o ethos fundamentalista devia imperar. A faculdade acatava os artigos de fé. Os alunos prestavam semestralmente serviços cristãos à comunidade. Tinham de usar trajes domingueiros todos os dias e assistir ao culto na Thomas Road 3 vezes por semana. Bebida e cigarro eram proibidos. Ao contrário de Bob Jones, Falwell buscou o credenciamento acadêmico e conseguia atrair jovens não fundamentalistas, cujos pais aprovavam a sobriedade do campus e seus bons padrões de ensino. Falwell encontrara um meio termo. O Liberty proporcionava uma alternativa para as permissivas faculdades de artes liberais dos anos de 1960 e 1970 e também para velhas e medíocres faculdades bíblicas. Apesar da ênfase na doutrina, o campus estava aberto à discussão de questões intelectuais e sociais, habilitando os estudantes a enfrentar o mundo secular em pé de igualdade e dar início à reconquista. 127. Falwell estava planejando uma ofensiva em termos modernos. Seu regime de trabalho intenso na faculdade, na igreja e no rádio constituía uma tentativa de alcançar um mundo perdido e agonizante. Sua emissora não recorria a truques ou palhaçadas. A Ultimate Gospel abstinha-se das extravagâncias de Roberts, de Swaggart e dos Baker, literalista tanto em comunicação quanto em teologia. Falwell transmitia o culto exatamente como se desenrolava, sem concessões à câmera ou gosto pelo espetáculo. Era adepto da moderação, do capitalismo e da ética calvinista do trabalho e construiu seu império inspirado nos novos shopping centers, que ofereciam uma variedade de serviços. Como explicou Elmer Tolons, seu principal consultor teológico, acreditava que podia ganhar almas com sua competência empresarial. Para ele os negócios constituíam a vanguarda da inovação, e a Thomas Road Baptist Church acreditava que a ação conjunta de vários ministérios numa só igreja pode não só atrair as massas para o evangelho, como atender melhor a cada indivíduo.
128. Nas décadas de 1960 e 1970, Thomas Hobbes parecia provar a viabilidade religiosa do capitalismo, multiplicando os ministérios e expandindo-se continuamente. Quando procuravam alguém capaz de conduzir um ressurgimento direitista na década de 1980, os poderosos seculares se voltavam para Fowell. Ele compreendia claramente a dinâmica da moderna sociedade capitalista e tinha condições de enfrentá-la de igual para igual. No entanto, apesar de seu pragmatismo, os fundamentalistas que o seguiam tinham medo. Era inútil tentar convencer Fowell, Bly ou Robertson de que não havia nenhuma conspiração humanista secular. Esse medo paranoico da aniquilação, partilhado com os fundamentalistas judeus e muçulmanos, reforçava a urgência e a convicção de sua campanha. A sociedade moderna progredira muito, material e moralmente. Tinha motivo para acreditar em sua retidão. Na Europa e nos Estados Unidos, pelo menos, a democracia, a liberdade e a tolerância eram positivas. Mas os fundamentalistas não conseguiam ver isso, não porque fossem perversos, e sim porque sentiam a modernidade como um ataque que ameaçava seus valores mais sagrados e parecia colocar em perigo sua própria existência. No final da década de 1970, os tradicionalistas judeus, cristãos e muçulmanos estavam prontos para revidar.